Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando meu Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje número 169. Carnavaranda 2019, Chico Firman. 69, 19... Carnaval 69. Tem a ver. Tudo a ver, né, Michel? Thiago Faria, a escola de samba da Varanda acabou de entrar na avenida, é isso? Acabou de entrar na avenida. Encerrar o Carnaval 2019. É o bloquinho de encerramento, é isso. Exato, Rainha da apenas bateria. com temas carnavalescos. Nossa rainha da bateria, Cris Lume, Ela né? adora Carnaval, É. vocês não fazem ideia. Nosso mestre-sala, Michel Simões. O Thiago vai ser o quê? Vai ser o destaque do carro alegórico, do primeiro carro alegórico. E eu vou ser um passista. Passista, muito bem. E foi bom o carnaval, Chico? Eu saí muito na Acadêmicos da Netflix, da Amazon Prime. Tava bombando. Eu fui um grande... tive presente todos os dias na Acadêmicos da Barra Funda. Lá. Trabalha muito, viu? É. Um orgulho esse menino. E quando tava vindo pra cá, tava saindo bloquinho na porta da minha casa. Quase que eu ia com o bloquinho e não vinha pra cá. Quase que perdemos Tava tocando, você. sabe o que no bloquinho? O quê? Duvido Conta pra você gente. dizer. Mamãe, eu quero. Não. Mais uma chance. Eu Tava forte meu tocando não é. Rihanna. Nossa, não É. sabia. Os bloquinhos de São Paulo são É. muito modernos, né? Deturpam as Desvirtuou coisas. tudo, Muito né? deturpado. Mas enfim, É. esses dias tava assim, no carnaval de não sei das quantas, Maiara e Maraísa. Ah, mano, não dá, né? Não tem condição. Eu Aí descobri não um dá. bloquinho novo aqui em São Paulo que teve, que chamou-se Amelie Pulando. Como estamos falando de Muito cinema, bom. eu achei que valia a gente Maravilhoso. comentar para o Eu pro gostava- Brasil. Eu gostava daquele que tinha até uns, acho que acabou, né? O Todd Bowie. Acho que não Esse tem era mais. muito interessante também. Vamos, O Thiago tá vamos muito mudar de assunto. ficou até triste, sim. O Thiago é o único que gosta de carnaval da gente aqui, que acompanhava os desfiles quando mais jovem. Cara, Eu pior acompanhava que é, também. pior que é. disso, você Eu me acompanhava também, contou. Eu também, mas eu vi até de manhã. faz tanto tempo que eu já nem lembro mais como é que era. Ô, Thiago, e a Vai Vai foi? Vai foi rebaixada esse ano, né? Primeira Que coisa. vez na história. Vamos ver o que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Relembrando para os nossos varandeiros que está rolando a Cinemateca da Varanda, a enquete. Entrem no link tanto no Twitter quanto no Facebook. Quais são os filmes, Escolham Michel um Simões? dos filmes. Os 4 filmes são Seven, do David Fincher. Warriors, que chama em português. Os Selvagens da Os Noite. Selvagens da Noite. Walter do Hill. Walter Hill. O Duro de Matar, do John McTiernan. E Atração Fatal. Do Adrian Lyne. Exatamente. Então, uma listagem bem eclética aí. Escolham, válida até Filmes bem quinta-feira, interessantes. dia 7 de março, até dia 8 da noite, tá valendo a votação. E claro, Michel, tentem adivinhar quem escolheu cada filme. Claro, e É. já tem gente chutando e Chutando errado, né? errando. Esse pessoal não Já conhece a começaram, já gente, né? começaram? Que coisa. Nesse ritmo carnavalesco, eu tava relembrando até o Michel que uma das minhas fantasias favoritas que eu vi aí, na verdade, não era de carnaval, mas era de Halloween. É uma fantasia da Gwyneth Paltrow, que ela saiu com uma caixa na cabeça. Assim, vocês que viram Seven, Ótimo. sem spoilers, vocês sabem o que eu quis dizer. A própria Gwyneth Paltrow com uma caixa na interessante. cabeça, maravilhoso. Quem não viu o Caixa filme, de papelão tá em na casa de cabeça. assistir agora, né? Eu queria ver Muito Gwyneth bem. Paltrow saindo de Fernanda Montenegro em Central do Brasil. Escrevendo Olha, cartas. vou escrevendo cartas, Eu né? queria ver qual é a fantasia possível da pessoa sair pra retratar a Gwyneth Paltrow. O que fazer? Melhor pensar em outra opção. Sai de chata, né? É. Ah, Bem tadinha. chatinha, Aquele vestidinho né? rosa chorando, talvez, sei lá. Enfim. Relembrando também, sigam a gente nas redes sociais, como eu já falei que as enquetes estão aí, a enquete tá aí no Facebook e no Twitter, siga a gente nesses, no Instagram, no YouTube, estamos nas redes sociais. Fala de novo comentem. essa rede aí que você falou o nome? Qual O que eu errei? Instagram? Instagram. Não, você falou certo. Falei certo, É que eu achei ufa. bonito, falou em inglês. Eu tô aprendendo com a minha professora, Cris Lume, aí sim. falar corretamente. E aí? Hoje vamos falar nesse carnaval da varanda super animado aqui de 3 filmes. O primeiro deles é O Querido Menino, filme com Steven Carell e... Timothée Chalamet. Muito bem. A seguir teremos Boy Erased com o Lucas Hedges, que a gente dizia que estava acertando todos os filmes. Vamos ver se ele acertou de novo no elenco. E vamos terminar com Todos Já Sabem. É o primeiro filme do Asghar Farhadi que vamos trazer aqui pra varanda. Não lembro da gente ter falado
Acho que o último filme dele é anterior ao nosso início. Nós não falamos sobre o Apartamento? Então, eu não lembro. Será que nós falamos? Não sei. Talvez a gente tenha não sei também, porque ganhou o Oscar e tudo, não foi? Eu tô achando que estreou, tipo, antes. Não sei, enfim. Mas é isso. Não, a gente falou sobre o Apartamento, sim. Vocês têm toda a razão, eu não lembrei. Episódio número Tá no Excel? 56. Olha, tá vendo? Viva o Excel. Viu? Mostra que o Michel gostou muito de Apartamento e que nós também, porque a gente nem sabia, lembrava que tinha falado. Faz mais de 100 episódios, né? Vejam só, uma mais de longa 100 caminhada da episódios, varanda, Cris. né? Faz 169 episódios. Ele teve 50 no Metavaranda. Não Ih, foi muito. foi bem- Não foi muito dos animadores. Mid Mouse. Mas vamos deixar Meia ele mais boca. pro fim do episódio. Vamos começar hoje com o querido menino, o Beautiful Boy. Filme dirigido pelo belga de 41 anos, Felix van Groenheim. Interessante a história dele. Eu li, ele é filho de pais hips, que depois que se divorciaram, eles continuaram morando na mesma casa, os pais. Inclusive com novos casamentos, seja como foi, e ficou morando todo mundo junto naquela casa, aquela união. E depois disso o pai dele teve um bar, que inspirou inclusive o filme Bélgica, que é um dos filmes do Félix, que chamava The Charlatan. Eu achei curiosa essa Interessante. família belga, Flamengo aí, muito interessante. O Félix, ele é o sexto longa dele. Ele ficou famoso, claro, pro Alabama Monroe, que foi um filme indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Chegou a ser indicado ou ficou só na shortlist? Boa pergunta. Eu acho que ele foi indicado, mas eu vou olhar aqui. Que foi um filme premiado em Berlim, sobre um casal que perde o filho. Se eu me lembro bem. É um com filme meio triste, mas é um filme bem assim. triste. Mas que tem uma pegada muito amorosa também ao mesmo tempo. Do casal, assim, né? Do casal, isso. Antes disso, ele fez o filme, como eu falei, Bélgica. Foi um filme que ele indicado, ganhou, sim, ao Foi Oscar. indicado, né? Que ele ganhou o melhor diretor em Sundance. Mas ele surgiu mesmo com um filme anterior chamado The Misfortunates, que passou na quinzena dos realizadores em Cannes e foi sucesso de bilheteria lá na Bélgica. Você conhece alguma coisa da carreira dele, Thiago? Eu vi o Alabama Monroe, só que eu lembro de ter visto, mas não lembro muito do filme, pra ver como foi marcante pra mim. Já foi ficando, Eu lembro que eu né? não gostei muito dele. E minhas expectativas pro Beautiful Boy não eram Lá das essas melhores. Não, até primeiro por causa da premissa, que eu acho que é bem batida, né? Você falar sobre drogas e tudo mais. E depois o trailer que eu vi, que eu achei péssimo, achei muito vendendo um dramalhão. Talvez por isso eu tenha até me surpreendido com o filme, porque ele é bem diferente do que eu esperava. Enfim, falaremos sobre ele. Vitória. Chico, Alabama, você viu os outros? Vi Alabama, mesma coisa do Thiago, não é um filme que me marcou. É um filme que foi muito elogiado na época, mas me passou um pouco batido, assim. É o filme que levou ele pra Hollywood, Não né? achei nada demais. Tava com expectativa do Beautiful Boy mais por causa do elenco do que qualquer coisa, porque eu gosto muito do Steve Carell e do Timothée Chalamet, que tá em alta. Mas vamos depois descobrir. Vamos falar. Você viu os filmes dele, Michel? Eu vi o Bélgica, que eu não gosto. É a história dos dois... E o outro que eu odeio. Não, o Alabama eu acho ok. É a história de dois irmãos que compraram o bar do pai dele. Ele conta a história pós-bar do pai. Então, é um drama sobre a vida noturna do bar. E É um pós-Bar do Pai. Exatamente. Muito boa a premissa. É uma história. agora eu Calma aí, posso falar. Michel. É a história real dos caras que compraram o bar do diretor dele. É isso o bar mesmo? do pai O pai bar do diretor. pai do diretor. E é uma história fantástica, assim. Nossa, sei, super Tem interessante. nada de fantástico. Vou ver esse filme hoje. Ele tem na Netflix. Ah, tem na Netflix? Tem. Acho que eu vi, eu não sabia que era Bélgica, dele. né? Bélgica, eu vi esse nome. Mas É um não diretor bem autocentrado, assim. né? Super. Ele faz muitos filmes, eu tava lendo as outras sinopses, filmes sobre drogas, sobre esse submundo, assim, meio rock, drogas. Tanto que, se eu não me engano, no Alabama, um deles canta rock, ou gosta muito. Eu lembro de ter isso nas trilhas. Acho que ele cantou, né? Acho que Acho que era roqueiro. isso. Esse é o mundinho dele. Então eu vejo que esse filme, o querido menino, traz um mundo diferente do que ele estava filmando até então. Mais ou menos porque o cara é da Rolling Stone, né? O jornalista é da Rolling Stone. Sim. Então, de E- uma e maneira ou de drogas. outra, E tá drogas lá. tá ali também. Pois é. Vamos pra sinopse? Vamos. Se bem que a sinopse é simples, né? A gente já meio que falou. Tem uma pessoa com vício e uma família sofrendo em torno. Recaídas, família em frangalhos, desespero, internações, angustiante ciclo de vício, de drogas do jovem Nick.
Jack Dylan Grazer, depois Timothée Chalamet. Muito bem, ó. Tirou um 10 agora, hein? Principalmente na relação com seu pai, Steve Carell, um renomado escritor e jornalista da Rolling Stones. Rolling Stone. Chico Firman, o que você achou de Querido Menino? Então, eu vi esse filme, eu tô quase todo episódio tô falando isso, mas aconteceu realmente que eu fui muito ao cinema nas minhas férias. Que eu tava lá nos Estados Unidos e fui lá e Tirou férias vi. para os cinemas lá fora. Assim, eu ia uma vez por dia. E no resto do dia eu ia fazer outras coisas. E eu queria conhecer os cinemas lá. E eu fui conhecer um cinema que esqueci o nome, mas é tradicionalzinho, cinema de bairro e tal. E tava passando, foi na estreia do Querido Menino, do Beautiful Boy. Como eu falei, eu tava assim com uma certa expectativa, porque eu gosto muito do Steve Carell, eu gosto dessa virada dele pra uma coisa mais dramática. Desde o Foxcatcher, o filme do Linklater, o ano passado, né, melhor escolha. E eu gosto do Timothée Chalamet, muito dele no Me Chame Pelo Seu Nome, não tanto dele no Lady Bird, mas é um cara que eu acho interessante e legal acompanhar. Então eu fui com uma certa expectativa, apesar de ter achado o filme anterior do Félix um pouco chato. E eu achei esse muito chato. Eu achei muito chato. Eu achei que... Eu não sei se tem essa questão do estrangeiro chegando num país que ele não conhece e tentando dominar não só língua, como, sabe, maneira das Culturalmente, de maneira pessoas geral. e tal. Enfim, não sei se é isso. Mas eu acho que é um filme que ele fica forçando um certo envolvimento emocional com os personagens. E pra mim não aconteceu esse envolvimento. Primeiro porque o personagem do Chalamet é um personagem difícil de você, sei lá, torcer por ele, é chato mesmo. E o personagem do Steve Carell me pareceu que o tempo inteiro tá pedindo atenção e eu não quis dar atenção pra ele. Entendeu? Então eu acho que a construção dos personagens eu achei meio complicada, assim, eu achei que num filme que pede esse envolvimento do espectador, pra mim não aconteceu. Não houve uma conexão Não. sua com ninguém no Com filme. ninguém. Talvez com a mãe que aparece lá de vez em quando. O Chico Carell pediu a atenção do Chico, o Chico não deu. E pra você, Thiago? Como eu disse, ele me surpreendeu um pouco, porque ele vendeu pra mim algo que não tá tanto no filme quanto eu esperava. O trailer é muito dramalhão, parece uma história de um garoto viciado, sofrendo e seguindo aquele velho clichê das drogas que a gente vê em tanto filme. Eu achei diferente. Eu acho que é um filme que está mais interessado em mostrar relações familiares, o ponto de vista do pai, como a família se envolve com essa questão, e não tanto essa velha historinha do adolescente sendo levado pelas drogas malvadas. Enfim, é um filme diferente. Eu acho que ele tem uma abordagem até mais realista, mais sutil, de um tema que já foi tratado com mão pesada por tanta gente. Me surpreendeu. Você achou sutil? Eu achei, sim. Eu também, eu concordo com o Thiago em gênero e grau dessa vez, que bom. Eu achei exatamente isso. Eu achei que, claro, as cenas óbvias de um jovem viciado e todo o drama em cima disso, que causa na família, tinha que ter. Não dá pra ficar longe disso no filme. Mas acho que o foco principal é essa questão do pai, e como o pai se relaciona com o filho, e essa busca por... Cadê o meu filho, que até antes das drogas era o filho que eu conhecia e agora eu não conheço mais essa criança que tá ali, tipo, uma das primeiras falas do filme é isso. E essa visão do pai, do vício do filho, de como se relacionar com isso, o quanto até que ponto o pai tem que se doar pra tentar recuperar um filho, até que ponto não tem o que fazer e tem que deixar o filho conviver com o caminho que ele mesmo construiu. Eu achei curioso isso. A gente não estava acostumado a ver esse tipo de abordagem no cinema. A gente vê muito mais as cenas do viciado lá, usando droga, se acabando, se arrastando, que estão lá, mas eu achei interessante essa coisa de trazer as relações familiares, principalmente uma visão muito masculina da história. Tanto que eu acho que é muito proposital, a mãe, como os pais são separados, a mãe aparece pouquíssimas cenas, inclusive nunca ela tá em primeira pessoa na imagem, porque o foco é a relação e a visão do pai para com o filho viciado, né? Então eu achei que funcionou bem. Eu gosto da atuação do Steve Carell, mas eu acho o Chalamet, tipo, piloto automático naquele personagem de viciado. Não vi nada demais.
eu realmente não gosto mesmo. Não, eu já estava esperando que fosse isso. O filme é baseado no livro que o próprio personagem do Carell escreveu, né? Então, é uma experiência pessoal, é o pai e o filho. Já estava esperando, mas eu esperava que fosse um filme que conseguisse ser mais delicado com o assunto. Vocês acharam delicado, eu não achei, mas enfim. Só voltando um pouco à origem do filme, como o Chico disse, ele é inspirado nas memórias do pai, mas também nas memórias do filho. O roteiro ele tenta casar esses dois textos, né? O texto escrito pelo pai e pelo filho. E os dois têm relações muito fortes com música. O pai é jornalista, escreveu na Rolling Stone, como disse o Chico, e o filho também gostava muito de música. Então o filme tenta pontuar toda a narrativa com uma trilha sonora que vem das músicas que os personagens ouviam. Então tem Nirvana, tem Neil Young, Sigur Rós, músicas de um período específico de tempo que o filme usa para ambientar essa trama. Eu acho que ele usa bem a música como uma maneira até de definir aqueles personagens, criar o universo em que eles vivem e deixar toda a narrativa muito realista mesmo. O que eu acho é que esse filme, o Beautiful Boy, e o filme que a gente vai falar daqui a pouco, Boy Erased, eles chegam numa época em que esses temas que eram tratados de uma maneira muito pesada, muito estereotipada por um cinema de outras épocas, hoje é visto com muita naturalidade, até porque essa geração mais nova não vê as drogas da maneira como até a minha geração via, como algo que seria o bicho-papão. Hoje se vê de uma maneira mais natural, não tem mais tanto tabu, é fácil você descobrir o que você quiser sobre drogas, é só abrir o Google e pesquisar, não é tão misterioso assim. Já tem várias gerações que usaram, né? Então eu acho que esse filme, o que me agradou e me surpreendeu mais nele é como ele trata as drogas de uma maneira simples. Eu lembro, no início da minha adolescência, tinha muito livro, muito filme sobre drogas, mas eles eram muito carregados, de um peso, de uma tensão que eu não vejo no Querido Menino. Querido Menino é um filme muito leve até, na maneira como ele trata o filme. Não. Eu achei, assim é leve? Chico, eu achei. Olha só, eu cresci lendo livros como O Estudante. Christiane F, né? Christiane F. Nossa, Christiane F é um filme de terror, né? Eu parei. Você parou de ler, né? Porque não, é terrível. gente, você parece que vai ser engolido pelo monstro das drogas, né? Sim. E esse esse não acho nada leve. Eu acho um filme pesado e eu acho pesado na mão. Eu acho a mão dele pesada. Eu acho meio puxando mais pro dramalhão mesmo. Não sei. Pode ter sido um problema meu com o filme, mas eu não consigo ver leveza nenhuma no filme, não. E talvez eu acho que tá na relação dos dois. Talvez não na também. segunda parte. É porque o filme tem partes diferentes. A primeira, ele fica muito alternando o passado e presente. Uhum. Ele cria sequências que são cenas... o passado e o presente está muito um do lado do outro e a música vai costurando as coisas. Então ganha um tom lírico que eu não estava esperando ver num filme sobre o inferno das drogas, né? Na segunda parte me chegou esse lirismo, mas enfim, na segunda mas você não nega que existe no filme, pelo menos é uma tentativa dele. Então, pra mim não rolou. Nem sabe, não marcou, nem Tá. não foi uma coisa que É que eu acho que essa sonora. É que eu acho que essa descida às drogas tá na parte final do filme, quando o garoto já tá numa fase mais dramática da trajetória dele. Não sei se tá no filme inteiro, eu não consigo, porque o filme inteiro, o que eu acho que ele mostra são os altos e baixos da experiência de quem usa drogas, porque a pessoa vive momentos de muito desespero e outros momentos em que parece que ela se recupera totalmente, que está pronta para viver a vida, quando ela cai novamente num momento de muito desespero. E o filme fica mostrando altos e baixos. Né? Por mais que você esteja sem usar, se você é confiável. Exato. Acho que em nenhum momento o filme desce e vai descendo uma escada até chegar no inferno, como um Requiem para um Sonho, por exemplo. Eu lembro muito de um filme sobre drogas, e não só vários tipos de vício, né? O REC vai intensificando. Ele vai descendo ao inferno. Último, Nesse não, ele vai num momento de muito desespero e volta. Chega num ponto em que você acha que o personagem se recuperou totalmente, que tá tudo certo, aí ele desce novamente. Então é um pouco mostrando altos e baixos. Que eu acho que é mais realista quando você vai falar sobre uso de drogas. Eu não acredito que o uso de drogas seja uma descida ao inferno, fim, tchau e adeus. Acho que a pessoa tenta voltar, tenta se recuperar e não consegue. O que me agrada também no filme é que ele trata esse vício mais como uma doença do que como uma imaturidade do personagem. Isso acho que me irrita muito quando eu vejo filmes sobre adolescentes viciados em drogas, porque parece que o adolescente está sendo imaturo
por usar drogas, ou parece que ele tá... que alguém tem culpa naquilo, que os pais abandonaram aquele adolescente e não cuidaram dele, por isso ele foi engolido pelo vilão das drogas. Nunca se trata simplesmente como uma doença, algo que transforma todos em vítimas, e não só o adolescente. E outra coisa que o filme não tem é querer justificar um retorno às drogas por algum acontecimento muito grave. Quer dizer, de repente ele volta, quer dizer, vai saber como é que é a relação da pessoa com droga, né? Então, não tem que tipo, fui reprovado na escola, vou voltar a usar droga, sabe? Não tem essas coisas, essas conexões tão óbvias. Acho que até por causa das elipses que o filme acaba usando e não ficando talvez tão claro até o que é um flashback, o que é momento presente, porque ele consegue criar a história de uma forma que isso não chega a ser tão relevante, e sempre a relação entre pai e filho. Chico, você tá querendo... Tô concordando com nada do que você tá falando. Chico entrou em outra sala. Não tô viu concordando com nada. Chico entra na sala. Não, eu achei... Deve ter visto. Deve ter sido isso. Assim... Essa coisa de ir e voltar nas drogas, eu não acho que é uma coisa nova. Não acho que é uma coisa que nunca... Não, de jeito nenhum. Os filmes mostrem só a recaída e talvez lá no final volte mas alguma eu acho coisa. que é tão mais clichê você mostrar a descida ao inferno, né? Não, mas eu acho que essa coisa de ir e voltar, de você ficar na tensão se a pessoa vai... Eu acho que isso sempre tem. Não sei, enfim. Acho que eu tô vendo o filme errado de droga, não sei. Não, de jeito nenhum. Mas eu acho que sempre tem. Mas o que eu noto geralmente nesses filmes é que se cria uma narrativa em que a coisa vai piorando, até chegar no clímax, que o clímax é o inferno. O Requiem para um Sonho, pra mim, é o melhor exemplo. O clímax é o inferno mesmo. Eu acho que eu não vi um clímax tão infernal como o do Requiem para um Sonho. É um dos filmes com o final mais Tem infernal uma cena história, ali que, enfim, é quase Jogos Mortais mesmo. É o inferno. Então Sim. ele desce ao inferno. Esse eu acho que tem momentos muito tensos durante o filme, porque o personagem tá num momento de desespero, mas ele volta pra momentos muito leves, de vida em família, brincando com os irmãos. Enfim, o garoto volta à normalidade da vida dele. Isso eu achei surpreendente. Eu acho até que o filme perde tensão por causa disso. Ele fica até um pouco frouxo mesmo, porque você espera que ele vá ficar cada vez mais pesado e ele parece que ele não quer ficar cada vez mais pesado. Enfim, eu fiquei com essa sensação, pode ser que não. Mas eu não vi esse clímax tão pesado no filme. E a direção dele, o que ele faz, eu acho que é um diretor um pouco pretencioso, mas pro bem. Ele quase vira um Terrence Malick nessa história de criar elipses, ir e voltar e querer criar um tom Foi longe agora, hein, amigo? Então, mas não vira. E talvez por isso eu tenha gostado. O Thiago não foi tão longe. O Félix talvez tenha ido mais longe. Acho que ele foi. Eu só anotei o que ele tá tentando. Não, sério, eu não consegui captar toda essa costura aí. Sério, de verdade. Eu achei um filme que ele se acomoda. Padrão. Eu achei que ele se acomoda numa coisa. Essa coisa que você falou que perde o ritmo, eu entendo diferente. Eu entendo assim, perder o ritmo perde, eu acho que um pouco mesmo, mas eu acho que ele perde o ritmo meio que porque ele não sabe muito o que fazer, que caminho tomar, entendeu? Pra dar sequência. Então, assim, a história, de uma maneira geral. Então as coisas ficam acontecendo como na vida, é tudo beleza, interessante, eu gosto de coisas assim, mas eu acho que tem um certo clichê no tipo de coisa, no tipo de relação, no tipo de... em como ele move os personagens e aproxima os personagens. Eu não consegui ver nada diferente no filme, sinceramente. Eu acho interessante a história das elipses, mas ao mesmo tempo também eu já vi isso em muitos filmes. Não sei se... Nada muito inovador. Nada me tocou no filme, de verdade. Eu tava muito esperando grandes interpretações. O Chalamet quase concorreu ao Oscar, concorreu a vários prêmios, mas não entrou. O Steve Carell foi ignorado. Eu não gostei das interpretações, eu achei as duas fracas. A cena, pra mim, que eu acho mais interessante do filme, que me frustra também, porque... Enfim, é uma coisa muito pontual. É a cena em que a namorada do pai vai atrás do filho. A madrasta sai dirigindo. Eu gostei daquela cena. Eu gostei, mas aí... Enfim... mas eu achei que tinha acabado daquele jeito. Não vamos falar. Tudo bem. Tá. Não, agora o Chico vai me matar de vez. Porque eu achei o Steve Carell e o Chalamet porque eles estão bem no filme. Eu gosto do Steve Carell. E eu acho que tem outros que foram indicados ao Oscar que estão
tão menos interessantes que os dois, principalmente o Steve Carell. Eu achei a interpretação dele num tom ali que me convenceu. Claro, não vai... O problema desse filme pra mim é que, e geralmente acontece isso em filmes de família, que geralmente as cenas são criadas pra que a coisa acabe numa grande discussão e todos os atores gritam, e desses momentos é que você tira o clipe do Oscar, né? Sim. E tem vários desses momentos no filme. certeza. Mas eu acho que os melhores são os momentos mais sutis. Eu acho que tem sutileza no filme. Então, eu acho... De outro filme. Mas enfim, tem sutileza, e nessas sutilezas que ele me ganha. Eu achei bem incrível o personagem de Steve Carell. É um pai... Eu não consigo sofrendo. gostar. Assim, eu não gosto do Chalamet, eu achei bem qualquer nota, mas o Steve Carell eu gosto bastante. Então... Eu indicaria ele. Cara, Com eu não certeza, consegui entre os 5 gostar. aí, Eu, tá eu, bom. eu sou muito fã do Steve Carell, como eu falei. Gosto muito dele fazendo papel dramático. Acho que ele tá ótimo no filme do Richard Linklater. Acho que ele tá muito bom. Tinha uns momentos super sensíveis, super bonitos. Qual é o filme do Richard Linklater? A Melhor Escolha. A Melhor Escolha. Só que nesse, pra mim, era o Steve Carell. Deixa eu fazer um pouquinho um papel sério, sabe? Eu não conseguia me esquecer do ator, sabe? Da personagem, da persona do ator. Então, não sei. Me pareceu... Eu fiquei com a sensação que ele fez Decepcionado, forçado, que ele fez um filme pra concorrer ao Oscar. Eu tive essa sensação. E não consegui ver méritos ali de verdade. Mas se vocês viram, deve ter. Que ele fez um filme com o Oscar, com certeza. Eu não Tanto que sei. eles atrasaram a Pode estreia ser, do pode filme ser. pra poder ir. É ir porque pra época, é irresistível, né? Um filme com esse tema pro sim, Oscar, sim. né? É um prato cheio, né? Prato cheio. Mas o que eu vejo é que tem realmente duas abordagens ali dentro do filme. O filme sobre o garoto drogado, que é típico, Que é um né? filme, é um O filme bem adolescente. menor. Eu acho o filme bem menor. E porque não desenvolve tão bem o personagem, Sim. né? Apesar de ter sido adaptado também de uma memória escrita A pelo garoto. namorada, é tudo ali. É um pouco superficial periférico em torno, em Então, torno deles. isso eu acho meio confuso, porque o filme, ele começa e durante muito tempo ele é o ponto de vista do pai que tem um filho que tá com problema com drogas. E de repente ele vira o filho. Sabe? Assim, em nenhum momento ele equilibra essas duas visões desde o começo. Concordo. De repente o filho vira o protagonista. Ué, e o pai sumiu, sabe? Aí virou o filho, agora é o filho. Eu Mas acho na que trama do você- filho não tem nada Então, muito por Por isso que eu achei marcante. que o filme é menor, porque acho que ele sentiu que precisava colocar um pouco dessas cenas, como eu falei, clichês, que são a coisa do viciado usando droga e se relacionando, que aí ele fez uma outra abordagem, e essa abordagem, pra mim, bem menos interessante do que a abordagem quando Eu tem o pai acho na que tem um história. problema de casamento aí, de amarração de roteiro. Não sei, Mas a parte do pai, eu acho diferente, sim. Eu não achei tão típico de filmes de drogas. Porque você vê um personagem que, claro, é pai, né? Ele quer cuidar do filho o quanto for possível. Ele sabe que o filho vai ter essas recaídas todas provocadas pelas drogas. Mas ele vai sempre estar lá. Acho que a questão que o filme coloca que pra mim é boa é até que ponto, até quando o pai Até vai onde eu estar vou, lá. até onde eu paro, né? E quem coloca esse limite? O que o pai carrega quando ele coloca esse limite? Acho que o filme traz questões que eu não costumo ver em filmes de adolescentes viciados. Geralmente filmes de adolescentes viciados são filmes feitos para que adolescentes não se viciem na plateia, Pra né? chocar, né? As drogas fazem muito mal, não usem, jamais. Nesse filme tem até uma cena em que o pai fuma maconha com o filho. Então, assim, ele naturaliza muito mais as drogas. Não vira esse terror. Tá muito mais na questão da doença, eu acho. E eu acho que, pra mim, pessoalmente, esse é o caminho certo para se tratar desse assunto. Que você tirar esse estigma de algo que é tão horrível, porque o que é horrível as pessoas querem experimentar. E, né? O adolescente, eu acho. Nossa, se você disser para o adolescente Que é isso é proibido, horrível, o adolescente vai experimentar. Se esse for o propósito do filme. Por isso que eu acho que o Requiem para um Sonho é um filme que o propósito dele é totalmente equivocado. Ele quer que as pessoas não usem drogas. Acho que é um filme que fala, olha, não use, Não, não pra use, chocar, use. use. Olha só né? o que vai acontecer com você, ó. Teu braço vai cair, tua perna vai ficar ao Acho que contrário, sempre que um sabe? filme quer ter esse serviço de utilidade pública, ele acaba cumprindo o contrário, né? Porque esse trata como uma doença mesmo. O garoto ele não consegue largar e é isso. E ele vai perdendo todas as perspectivas porque tá acima do controle dele, né? Ele não consegue controlar. É isso. Vamos pro Metavaranda? Vou deixar o Chico por último. E aí, Thiago? Eu vou dar nota 6. Eu vou dar nota 6. Eu vou dar nota 4,5, me desculpem. Com
com isso, o Querido Menino ficou com 55 no Metavaranda e o filme está aqui pendurado na varanda. Ganhou do apartamento. Ganhou do apartamento, bem lembrado. Seguindo ainda com famílias e filhos... Família. Filhos adolescentes. Filhos adolescentes. Boy Erased, no Brasil, se fosse lançado no cinema, seria Boy uma verdade Erased, anulada. Boy Erased, uma verdade anulada. Exatamente. Filme dirigido pelo Joel Edgerton, australiano de 44 anos. Ator, né? Ator, conhecemos ele por Loving, por Ao Cair da Noite, Star Wars, ele tá na... Reino Animal. Reino Animal, tá, onde ele tem surgiu. vários filmes, né? Mas eu achei curioso a história... Guerreiro, né? Guerreiro. Aquele filme que é com ele contra o Tom Hardy. Ah, sim. Achei curiosa a história dele porque ele, desde criança, ele e o irmão dele brincavam de fazer filmes caseiros. E aí, da brincadeira, os dois foram estudar atuação, fizeram faculdade, se formaram, depois seguiram as carreiras de ator e até recentemente ele agora começou como diretor. É o segundo filme esse dele dirigindo. O primeiro foi O Presente. Alguém viu? Blé. A opinião do Chico é blé. Eu não vi, não posso É comentar. um pouquinho melhor do que Blé, mas... Mas é um suspense, né? É um suspense, é interessantezinho, mas não E, não marcou. e agora ele vem com Boy Erased, que é uma adaptação de um livro, né, uma biografia de um adolescente que é tratado por quem, Chico Firman? Ah, isso já é a coisa? Já tô Lucas emendando. Hedges. Lucas Hedges. Filho de uma dona de casa Nicole Kidman. e um pastor da igreja batista, Russell Crowe. que ao entrar no programa de terapia para curar que coloca um filho num programa de terapia para curar sua homossexualidade. É a famosa cura gay que o PSL e o nosso querido Jair Bolsonaro têm encampado aqui, né, Thiago Faria? Não fale sobre Jair Bolsonaro nem sobre a cura gay, kit gay, vamos falar sobre Boy Erased. Então, achei legal ter caído no mesmo episódio os dois filmes, que dá pra trazer Tem um várias paralelo, comparações. né? Sim, são duas Mas- memórias, Mas né? não caiu, a gente que A gente colocou. que colocou. Ah, olha aí. Não, mas acabou caindo. Né? Dá pra trazer, circunstâncias. dá pra trazer vários paralelos. Também é inspirado num livro de memórias, no caso do garoto que passou por esse processo de cura gay, entre aspas, né? Essa terapia aí pra tentar se restabelecer. E ele, depois de escrever o livro, ele deu palestras sobre o assunto, enfim. Eu não sei se ele aparece, ele não aparece no final do filme, ou ele aparece, porque eu tô com essa lembrança, não sei se eu vi no YouTube algum vídeo dele falando, alguma palestra, mas enfim, ele saiu contando essa experiência dele e o filme é inspirado nisso. O que eu acho é que, ao contrário do Querido Menino, esse tem um propósito muito claro de ser um filme contra esses tratamentos que são feitos em certas famílias americanas. No final do filme eles mostram que são vários casos nos Estados Unidos de grupos que tentam curar homossexuais, enfim. Então o filme tem um propósito muito claro de atacar esse tipo de prática e cumprir esse papel no final. Acho que o Querido Menino é muito mais aberto nesse sentido. Ele não é um filme diga não às drogas, é um filme mais sobre a relação familiar. Esse é diga não à cura gay. Pra Sim. mim, a primeira diferença clara tá aí. E falando em semelhanças, eu acho que os dois abordam a adolescência de um jeito natural também, muito mais sem tabus, sem estereótipos. É muito mais leve e livre do que a gente costumava Como ver. se fosse uma nova abordagem no cinema, Sim, né? eu vejo semelhanças. Kizumi, o que você achou de Boy Erased? Olha, Ela respirou. eu achei o filme com uma temática interessante, que é o que vocês estavam falando, porém com uma costura e um processo tão doloroso quanto o que o menino deve ter sentido lá dentro daquela instituição, assim. É um filme bem árduo de se ver e não de um jeito agradável, assim. Os atores são um caso à parte, eu acho. Também, a Nicole Kidman tá muito curiosa. Por coincidência, eu tinha acabado de ver um episódio dela do Big Little Lies, e aí ver ela fantasiada de Dolly Parton foi meio um choque. Cara, eu tava lá, envolvida no filme, e de repente aparece lá, não, vamos chamar aqui um ex-gay que vai resolver o seu problema. É o Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers. Gente,
Eu Não assustei, dá. porque eu nunca tinha visto ele com roupa. Não dá, gente. Olha aí. Não dá, é uma Revelou-se. esculhambação. Eu falei, gente, isso aí é uma esculhambação. Eu Ele usa roupas. tava lembrando aqui que é igual quando a gente foi assistir lá no final dos anos 90, que é isso, companheiro, e aparecia o Luiz Fernando Guimarães e o Pedro Cardoso juntos, e a gente achava que era um episódio do A Vida ao Vivo, aquele quadro do Fantástico, e não era. Não era pra dar risada. Então, a mesma coisa. O Flea aparece, você acha que, agora, alívio cômico, legal. Não é pra dar risada. Confuso na minha mente também. Mas fora isso... Mas, ó, só pra completar essa informação, o Flea tem uma grande carreira como ator. Ele fez várias 28 coisas. filmes. Ele tem várias coisinhas interessantes aí. Ele é Tudo o- ponta, tudo papel Ele pequeno. é o Miklos do americano, é isso? É, por aí. Cara, tem um papel dele que eu gosto. Eu vou, até o final do episódio eu vou lembrar. O filme, aliás, tem, além do Flea, Cris, tem várias participações especiais. Xavier Dolan, Xavier né? Dolan, nosso querido diretor canadense, tá lá como ator no filme. E tem o cantor, o Troye Sivan, também, que é o queridinho da música pop do momento. Que fez a música do filme. Que fez inclusive. a música do filme, que tá lá também atuando. Então, o Joe Edgerton trouxe um elenco diverso pro projeto. Celebridades, né? Muitas celebridades. E eu acho que esse tom da trama, mais de denúncia, de tratar um tema que está muito em alta, deve ter atraído esses nomes. Eu acredito que sim. É um filme, como diz no momento, para lacrar, né? É uma bandeira a ser levantada? Exato, isso que é um querendo filme dizer? bandeira. Então, é um E aí, filme Chico? bandeira, mas eu acho que o tom dele é mais baixo. Ele quer ser um filme sério. É curioso que esse filme foi lançado nos Estados Unidos no mesmo ano que foi lançado outro filme sobre a mesma temática, que é o Mau exemplo de Cameron Post, Mau exemplo, que né? vai estrear em vai abril. estrear em abril. Talvez a gente volte Talvez a a gente falar falar, sobre passou ele na aqui. mostra. E o Mau Exemplo, depois eu falo mais detalhes sobre ele, assim. Mas eu achei o grande problema do Mau Exemplo, pra mim, é que ele parte do princípio de que todo espectador vai achar aquela situação tão ridícula que ele não faz sentido estar ali, aquilo não, acontecer. que não faz sentido nem ter o filme, porque ele parte do princípio que não precisa denunciar aquilo, que aquilo é ridículo. Beleza, ok, também acho ridículo, mas você precisa criar justificativas ali, você precisa ter um discurso, né? Eu acho que ele não faz isso. O Boy Eraser, eu acho que ele tenta se articular um pouco mais, mas ao mesmo tempo, eu acho que tudo é muito roteirizadinho, é tudo muito encaixadinho para poder chegar na mensagem que se pretende, entendeu? Então, eu não sei se o filme consegue chegar ao objetivo que ele se propõe, a que ele se propõe, sabe? De que as pessoas, que existe aquilo, que as pessoas têm que achar aquilo horrível e tal, não sei o que lá. Por quê? Não sei, eu acho que ele não cria elementos ali pra você se importar com aquilo, na Chico, verdade. você achou que é um filme conservador demais pra tentar Talvez. contestar o conservadorismo? Também, acho que sim, Como narrativa, como Acho que estrutura sim. de história? E eu acho assim, acho que tem um problema, por exemplo, um dos grandes problemas, todos os caras da clínica que tratam os viciados são muito caricatos. Então todos são grandes vilões e não sei o que lá. O Joe Edgerton faz o cara que é o chefe líder ali da clínica lá. Então ele faz de uma maneira super over. O papel dele é muito over, é muito um grande vilão ali. Então a partir do momento que você acha que são pessoas impossíveis, eu acho que eles não estão nem ligando. Parece que é de mentira tudo. Até os pais eu acho que são de mentira, assim. Não consigo chegar neles. A Nicole Kidman eu acho ela uma caricatura. Total. Tudo o bem Russell que Crowe ele quer meio que falar de uma família média do interior americano e tal, mas assim, eu acho muito caricatura. E o Russell Crowe, eu não acho que o filme dá... Também ele some, né? Tem um momento ele some. E eu acho que nem nas cenas importantes, a última cena é uma grande DR com o filho, né? Que é pra ser aquele momento, pra ser o né? grande momento. Eu acho que o filme não consegue ter texto suficiente para poder transformar aquilo numa grande DR, entendeu? Então, não sei, eu acho que é um filme que ele tem uma boa intenção e tal, beleza. É executado razoavelmente, assim, em termos de cinema, eu acho ele bem básico. E tem atores esforçados que já deram coisas legais no passado, mas não sei se o filme vai muito além, não. Quem eu acho, na verdade, que é a melhor coisa do filme,
apesar de nem ser um dos momentos melhores dele, é o Lucas Hedges mesmo, porque eu acho ele um ator que se arrisca. Eu acho legal, um ator que tá começando, pegar papéis tão, sabe, engajados e arriscados. Ele, inclusive, falou no filme que ele... No filme não, nas entrevistas de coisa, que ele nem sabe direito do que ele gosta ainda, mas enfim. Quem falou? O Lucas Hedges tem uma coisa Mas ali. como que assim que nem sabe do que ele gosta? Ele, acho Você que é do... ele deu a deixa que gostando tá de tocando. gente. Você é Tá da... gostando de pessoas. Você é da Bruna Marquezine ou do Neymar, algo assim? No Neymar, será que? Enfim. Deixa a Anitta. A Cris falou que a Anitta e o Neymar Anitta, estão... né? Vamos Tá, falar tá do rolando Lucas uma coisa Hedges. aí. Mas E eu não aí- sei, mas Chico, o personagem me deixou muito em dúvida. Eu acho que é um ponto positivo do filme. Quando terminou o filme eu pensei, é positivo. Porque ele me deixou questionando várias coisas sobre até os interesses dele, as vontades e desejos e tal. Sim, eu só me Eu pergunto não sei. até que ponto o personagem conseguiu isso ou até que ponto o filme não conseguiu desenvolver o personagem a ponto de a gente não conseguir perceber as coisas. Eu fiquei eu me nessa perguntei dúvida. nisso. Porque o que Pode ter acontece? sido Vamos voltar rapidinho ao personagem. Ele é um Filho do garoto, pastor. filho de uma família super conservadora, ultra conservadora. Sim. Caricata, como vocês disseram. Eu acho um erro transformar a Nicole Kidman também naquele personagem, porque distancia a gente do filme, né? Total. O filme quer ser realista e tem uma mãe super caricata, um pai pastor, enfim. Só que o garoto, ele tem uma experiência com um amigo e você não sabe muito bem como aquela experiência terminou e se ele queria ou não queria, se ele foi forçado ou não. E num momento seguinte ele conta aquilo pra família e vai parar numa clínica. Então você não se pergunta quem é esse garoto, né? O que ele deseja, qual é a posição dele nessa situação toda, né? Quem ele é? Eu acho que o filme ele não deixa a gente descobrir não direito vende ele como quem ele é. hétero, como homo, nem como assexuado. O filme Então, fica nesse... mas é eu um acho ponto que- positivo, Mas só que exatamente, é positivo eu acho não que ele definir. Não precisaria definir, realmente. Mas assim. eu concordo, é positivo não definir. Mas não descrever bem o personagem, eu não sei se é tão positivo assim. Exatamente. Porque uma coisa é você descrever bem um personagem que não está definido, que ainda está ali experimentando. Acho que o Call Me By Your Name é muito melhor nesse aspecto, né? Você Não, nem nunca compara, nem sabe se compara. exatamente em que ponto... Porque o cinema, ele cria estereótipos, então ele cria uma escala de um ponto é gay, outro ponto é hétero, e aí coloca o personagem num ponto dessa escala. Acho que o Call Me By Your Name, o personagem vai transitando nessa escala, né? E a gente E fica outras ali... dimensões, Entender. enfim. O Boy Erased também, acho que seria essa a intenção, só que o filme não consegue descrever tão bem o personagem. Não, porque eu acho assim, quando eu vi a cena lá, que é o primeiro contato que ele tem, né, com outro cara, que é o amigo dele do faculdade, né? Ele, eu achei interessante porque, tipo assim, é o cara que nunca teve uma relação homossexual e que ele não sabe direito. Ele não sabe, ele ao mesmo tempo tem uma vontade ali, mas ele não sabe até que ponto quer. As coisas acontecem de uma maneira que talvez não seja a maneira que ele queria, mas ao mesmo tempo ele queria que acontecesse de alguma maneira. Então, existe essa confusão. Eu também acho que ele não consegue, o Joel Edgerton não consegue deixar clara a confusão. Ou clara, a confusão é estranho, né? Mas não dá essa complexidade para a confusão. Então parece às vezes que é tipo assim, não consegui fazer, não consegui definir o personagem. A palavra que você achou é essa, ou então complexidade, não consegui, porque assim, o ideal seria tipo assim, é um personagem que tá se descobrindo, então ele não sabe direito as coisas, ele tá se acertando. Na cena seguinte, quando ele conta para os pais, né, que conta para a mãe, sei lá, ele já conta como se tivesse acontecido uma experiência horrível com ele e tal, até porque envolve assédio de uma maneira, né, sei lá, assédio não, mas violência sexual de alguma maneira. E a gente não está no momento de diminuir essa tema, questão. né? Então eu acho que foi uma preocupação, deve ter sido uma preocupação do cara e deixar claro, não gostei daquilo. Só que seria muito mais rico e muito mais verdadeiro para retratar essa confusão, dizer assim, não sei o que eu achei daquilo, sabe? Porque ao mesmo tempo existia um desejo ali. Então... Engatinhando, talvez, mas... Não, existia um desejo naquela situação, Sim. com certeza. Mas, então, assim... faltou realmente dar mais complexidade, assim. Eu não sei se, por exemplo, se fosse um diretor gay, ele conseguiria ser mais sensível nessa coisa. É verdade, eu concordo, o Joe Chico. fala isso nas entrevistas, que ele no começo ele tinha medo porque ele não faz parte da comunidade
Mas Desculpa a super Tá, é que feio é que eu também, não sei né, também dizer- Eu também achei feio Eu isso. também não Pra sei se que tem a vai dizer ver isso? Eu também fazer achei. parte da comunidade, né? O diretor do Call Me By Your Name, Luca Guadagnino, não se define como gay. Não né? precisa tocar nesse assunto. Ele não e fala pronto, que é. faz parte da É comunidade. europeu, tá acima, né? Acima dessas discussões de sou gay, se não O sou. diretor de cinema europeu, né? É que nem na Bahia, isso não é relevante. Mas eu acho que ele fica um pouco travado quando ele vai tratar de sexualidade no filme. Não consegue, Parece né? que ele não se solta muito, Joe Joe Edgerton. Edgerton. Eu também Ah, achei. mas imagina, o Joe Edgerton, eu não sei pessoalmente, obviamente, como ele é, mas a persona dele no cinema, como ator, é só de filme de macho. É reino animal, é guerreiro, é lutador de boxe, é criminoso, é não sei o que lá, sabe? Então, ele se constrói como sei lá, um estereótipo de machão mesmo. Então, quando ele vai tratar uma coisa mais delicada, vamos dizer Se bem que assim, o Lovin é ultra delicado, né? mas mesmo assim ele é um personagem duro. Ah, sim, claro. Mas também concordo com você. E eu acho aquele personagem dele muito bom. Eu acho por sinal. excelente aquele personagem. É que eu acho eu entendo onde você quer chegar, Chico, mas talvez o termo não seja delicado. Talvez seja essa questão de mostrar o desejo. Não sei se o filme mostra o mostrar desejo. outra sensibilidade. É. Entendeu? Ele não consegue ler o personagem, é isso. E aí ele porque- só nega informação pro público. Exato, porque parece que ele foi abusado sem querer tanto, sem querer sentir querendo. atração pelo garoto, porque seria super complexa a situação, seria quase um filme do Paul Verhoeven, né, do Almodóvar. O cara sentir atração pelo amigo e ser abusado pelo amigo, como o filme mostra isso hoje, né, que difícil e complexo, né. O filme decide o caminho mais simples, que foi abusado e o abuso é ruim e é isso, enfim. Mas ele pula essa parte do desejo, ele não leva isso pra... Não sei, eu sinto que ele não leva isso pro filme. Ele é abusado e a vítima se torna quem precisa de conserto, né? E o personagem que porque- vitimou desaparece da história também. Quer dizer, Porque o filme ele tá numa cheio de- situação ali familiar tão de Carregada, opressão tão é. intensa que pra ele aquilo ter acontecido com ele já é um sintoma de algo muito terrível que ele tem e que precisa ser curado. Acho que o filme, nesse ponto, eu entendo. Acho que quando você é cercado por uma educação muito conservadora, você sente que está cometendo um crime, né? Se algo acontece um pouquinho diferente na sua vida. Mas ao Mas o que mesmo eu queria tempo, saber, esse garoto, e aí? Ele foi pra ser curado, mas em que ponto ele tá da vida dele? O que ele tá sentindo? O que ele tá desejando naquele momento? O que ele quer? Isso que pra mim faltou definir o lado psicológico daquele personagem. O que ele tá desejando, porque é uma fase da vida que se deseja muito. Faltou a gente conhecer o personagem, né? Eu acho não que consigo tem- compreender um mínimo dele Não, personagem. eu compreendo, mas o problema é que eu acho que isso não tá na tela, você deduz as coisas. Por exemplo, assim, imagina, ele ao longo do filme a gente vai ver que ele realmente é homossexual. Então ele tem isso. Mas ele constrói a situação de um assédio. Na cena seguinte ele relata, foi só um assédio, não foi uma coisa que eu queria e tal, não sei o que lá. Mas depois ele vai seguir carreira, né? Então, o que acontece? Fica um negócio meio confuso, porque fica parecendo que ele só quis decretar, não fui culpado, fui violentado, não queria e tal, não sei o que lá, de uma maneira mais simples para poder resolver esse problema ético, sei lá, moral do filme. Mas ao mesmo tempo, ele realmente ele sentia atração por meninos. Então, eu acho que faltou dar essa complexidade. Assim. Não era para ser uma coisa só. Era para tentar mensurar as coisas. E eu acho que quando vai para a clínica, aí para mim se perde totalmente porque vira aquela coisa básica. Estou um prisioneiro aqui no lugar errado, todo mundo é vilão e tal, assim. Por exemplo, depois nos créditos, tudo bem pra falar dos créditos, né? Sei lá. Nada bala. Os créditos revelam um pouco do personagem do Joel Edgerton, né? Sim, eu fiquei E aí- ali, foi uma surpresa, foi um plot twist. Cuidado, É um falar. plot twist no crédito. Nossa, eu nunca vi isso. exatamente. Não sei se tem em outro filme, mas Deve eu até ter, parei mas- o crédito e voltei, porque é isso mesmo que eu tô lendo? É. Opa! É incrível, gente. Assistam pra ir até... Mas aí o que acontece? Assistam até o fim. Fiquei Você no crédito. você tem esse personagem que é super complexo, que podia dar uma discussões maiores no A filme. gente dá assim, na cara e de que você- não foi desenvolvido, né? Exatamente. Aí você vai e entrega no final essa informação, no crédito, sabe?
Então eu acho que, poxa, acho que podia ter tirado um pouco dessa caricatura do personagem e dado mais nuances, dado mais coisas ali, entendeu? Eu acho que as participações especiais são péssimas, acho todas horríveis. Tipo, o Xavier Dolan, o que é que ele tá fazendo ali? É só pra dizer assim, Fazendo você passar chamei nervoso. o Xavier Dolan. Eu achei ele melhor como ator do que como diretor. Aí, E Eu lembrei do personagem do Flea que eu mas isso gosto. não é um elogio, certo? Eu lembrei do personagem do Flea que eu É só gosto, isso. é no Em Ritmo de Fuga. No filme do Edgar Wright, ele faz lá do pessoal da gangue, é bem legal. Então, melhor ator É do mais que condizente com a persona que eu faço dele na minha Mas cabeça. As participações especiais que vocês falaram, é um filme que levantou uma bandeira e eles quiseram participar, mas ninguém conseguiu agregar nada ao filme. Eu acho que ele tenta deixar tudo tão marcado, sério, pra não deixar nada subentendido e nada dúbio, que acaba ficando caricato, né? Tanto na família do menino quanto na clínica. A clínica, os personagens poderiam também ter um pouco ali pouco de ginga ali, né? Na maneira como lida com aquela Não situação. consigo lembrar mais quem era quem, porque fica É, tão insignificantes pois quase é. pra história. Tem um personagem que fica um pouco mais importante no fim, mas os outros todos parece que é o mesmo com um monte de clone, tipo, não tem... São todos muito parecidos. É. E todos sofrendo muito de um jeito parecido. E esse Ele não vo- dá E complexidade. esse personagem que você fala, ele também é tratado numa narrativazinha muito clichê, né? Ele do podia nada ter ele sido- ganha uma importância É. até o fim do filme vai essa importância, quer dizer... Eu acho muito todo ruim meio quando torto. você não desenvolve o personagem e depois você joga ele dá uma importância Dá um pra desfecho, ele, dá dá uma importância, coisa é. pra ele, como se você viesse de uma narrativa dele que não existiu, entendeu? Então eu acho que o filme ele tem esse problema. E eu concordo com a Cris. Eu não achei assim um absurdo de terminar, mas assim, é um filme que assim, quando você vê que as coisas estão muito sem nuance mesmo, você sei lá, desinteressa do filme. É isso. É. Eu tenho E tem uma questão da redenção, da relação dele com o pai, que fica super importante pro filme, pra trama, mas eu não acho que isso esteja construído durante o filme. Então, exatamente, É não isso está. De jeito Não está construído. Então você se pergunta por quê, né? Ao contrário do Call Me By Your Name, que também tem o pai e O pai e o filho, desaparece do filme. mas o pai é muito importante durante o filme. É, Você o Russell percebe Crowe isso. desaparece. O Russell Crowe, você... Não sei se foi na montagem, aí não viram que o pai tinha ficado tanto, E eu acho- tão distante. Porque E eu acho uma boa. de repente ressurge, né? E eu acho assim, eu lembro que quando surgiu esse filme nas conversas de Oscar e tal, porque o filme não teve nenhuma indicação, mas ele estava cotado no começo, principalmente, para várias categorias. Todo mundo falava, não, esse personagem do Russell Crowe é personagem para concorrer ao Oscar de ator coadjuvante, porque vai ser o principal conflito com o personagem do filho e tal. Então, certamente vai ser um cara lá que vai estar sendo considerado. O personagem, ele some. Eu até acho que o Russell Crowe não teve chance de conseguir fazer a grande coisa ali. Você não pode nem falar que é uma má interpretação dele. Não. É praticamente uma não interpretação. Tem É duas, três falas. Man Erased É. no filme. Foi apagado. Mais ou menos isso. Mas Mas última polêmica do filme, relembrando que nós já chegamos a comentar isso aqui rapidamente, que o filme foi cancelado a estreia no Brasil. verdade. E por conta... Pra mim tá claramente por conta da não indicação ao Oscar, nenhuma indicação. Vários filmes acontecem isso, ficam lá com pré-data de estreia, mas quando o filme não tem nenhuma indicação, acabam engavetando. Mas ficou aquela polêmica, porque é por conta do kit gay, por conta do governo atual. Vocês, trabalhando numa distribuidora de cinema, vocês lançariam esse filme no Brasil? Que pergunta, hein, Michel? Não, mas aí você jogou a gente que, tipo É, assim, aí parece que a você gente tá é jogando contra. a gente no fogo. Parece que eu sou funcionário da Damares. Então, né? eu vou colocar, Michel, não lançaria esse filme Por quê, no Brasil, Michel? porque eu não consigo enxergar com o quadro atual do que estreia no cinema, que dá bilheteria, que esse filme fosse ter algum tipo de interesse relevante de uma grande parte do público. Para uma major como a Universal, espera uma lucratividade X para cada filme. Eu lançaria, botaria a Nicole Kidman, o Russell Crowe e o Flea no cartaz. Boa! Eu lançaria, Eu também lançaria. em 2 sessões no Frei Caneca, Com esse Só pra cartaz falar que não aí. teve. com o garoto no Eu cartaz lançaria- e o título Cura Gay o filme. Eu lançaria E ainda depois dessa polêmica, aí todo mundo ficou achando que o filme tem grandes, assim. Né? Não, exatamente. Vamos pra rua. É que esse tipo de lançamentos são pra as distribuidoras independentes, né? Que fazem esses lançamentos pra pequenas
pequenas quantidades de cópias. Eu lançaria e investiria 50 mil reais aquele, né? Na divulgação. Não sei se é muito ou se é pouco para uma divulgação, mas assim, para pegar um público-alvo LGBT. Nicole Kidman e Russell Crowe gigantes no pôster, né? Quer dizer, Não sei. E acho que tem que ter esse título aí, Boy Erased, a cura gay. Boy Erased, a cura gay. Imagina, protesto na Eu porta acho do que podia ser cinema. Boy Erased contra a cura gay. Não é zoeira, tem que aproveitar aí o momento. E outra coisa, Colocar a discussão. só terminando, foi um ano que o Lucas Hedges fez vários filmes, fez 3 filmes na verdade, e terminou nenhum marcando muito como talvez fosse o planejado. Ele fez esse filme, ele fez um filme com a Julia Roberts que eu vi também, que chamou Ben is Back, é o Retorno de Ben, que tem a ver com drogas, é um menino que volta de uma clínica de reabilitação para a família. A Julia Roberts faz a mãe flopou dele. também esse filme, né? Flopou, tinha a esperança dele concorrer ao Oscar, a Julia Roberts também, mas nada aconteceu. Eu vi também, não é grande coisa. Tem essa coisa de suspense e drogas, como a gente falou. E ele fez também um papel bem diferente, na verdade, no Mid-90s, que é o filme do Jonah Hill. Ele faz o irmão do protagonista do filme, que é um cara violento, né, meio grosseiro e tal, e é isso. Pois é, por coincidência, falamos sobre 2 promessas adolescentes que não chegaram lá esse ano. O Timothée Chalamet e o Lucas Hedges. não E que conseguiram emplacar, já né? chegaram nos últimos anos, né? Recentemente, né? Resume, vamos pro Metavaranda? 5. Eu vou dar nota 4, Thiago, e você? Eu vou dar 4,5. Eu vou dar 5. Com essas notas, Boy Erased ficou com 46 do Metavaranda e ele caiu da varanda. Caiu da varanda. Não teve... Não foi. Não conseguiu se safar dessa Não vez. foi desta vez. Fica pra próxima. Vamos terminar o terceiro filme do programa de hoje. Todos já sabem. Se todos já sabem, não precisamos falar, né? É um belo título, eu acho. Ele diz muita coisa sobre o filme. É engraçado que o título original é Todos Lo Sabem, que é tipo, todos sabem isso, todos sabem. Não todos já sabem, entendeu? Mas enfim, é um negócio meio esquisito. Filme do iraniano Asghar Farhadi, ele tem 47 anos. Falamos sobre ele, então, relembrando no episódio 56. Que nós estávamos conversando aqui, foi até pesquisar, porque o episódio chama-se Eu, Mary Streep. Eu não lembrava por que chamava Eu, Mary Streep. Porque ela deu um discurso Exatamente, no Globo de Ouro. Né? E o episódio tinha a conversa sobre eu, Daniel Blake. Daí era brincadeira. Gostei, bom. Como bom nós título. somos, Eu não achei bom. nós somos um espetáculo da criatividade. Ai. E aí, quem quiser saber o que nós achamos da carreira do Asghar Farhadi, mas só para relembrar, ele estudou teatro, escreveu séries e roteiro até realizar seu primeiro filme. E já tá aí no 8º longa. Já ganhou 2 Oscars de filme estrangeiro. Os filmes mais famosos dele são O Apartamento, O Passado, A Separação e Procurando Ellie. Uhum. Né? Mas a gente já falou bastante sobre a carreira dele no episódio 56. Podemos então só dizer que todos já sabem, foi um filme que abriu Cannes, Thiago Faria. Pois é, né? Alguém lembra que esse filme abriu o Festival de Cannes nessa estreia tão esquecida? Falamos que muito sobre Cannes do ano passado, que foi um belo festival, teve Infiltrado na Clã, teve Godard. Shoplifters, o Assunto de Família do Coreeda, Chamas. teve Em Chamas, olha, teve o Godard, teve Verão, muito filme bom. Passou muito a saco 1 e 2, mas abriu com o filme novo do Asghar Farhadi. Por que aconteceu isso? Porque o Michel, nosso host, ele mexeu os pauzinhos e colocou o diretor dele preferido pra abrir o Festival de Que Cannes. absurdo. Pô, Tomás Anderson nunca abriu o Festival de Cannes. Ah. Talvez tenha aberto, eu não lembro. Michel, conte um pouco da sua relação com Asghar Farhadi. Você gosta do cinema dele? Eu gosto do cinema dele com ressalvas. Eu acho que ele consegue criar essa coisa dessas DRs familiares, esses diálogos. E normalmente ele consegue me causar algum impacto, mas eu não tô longe de ser fã dele. Eu acho que o Procurando Ellie, que foi o primeiro filme que eu vi dele, a primeira metade eu acho muito boa, e depois ele quando ele revela o segredo, ele acaba não conseguindo me manter. Depois me conta o segredo que eu fiquei tentando lembrar qual era e esqueci. Eu já não lembro tão bem também assim, Ah, do segredo, Michel. mas a gente depois resgata. E eu achei que é um filme diferente, porque tem todo um suspense da criança que sumiu na praia e de onde está aquela criança, a família toda louca. Os outros filmes são muito mais relacionamentos
casal, né? E, Família toda louca, foi parecendo a sessão da tarde, né? Mas, é enfim. tenso, né? Um culpa o outro, cadê a criança? E os outros filmes são mais Mas eu gosto do casal Procurando L, brigando, viu? a separação eu gosto, o passado já... O passado é muito chato. O passado é muito fraco, o apartamento já... Eu acho que ele tem ideias da cultura iraniana de trazer isso para o cinema mais meio de exportação, digamos assim, que consegue de alguma forma trazer um pouco dessa coisa do quanto a coisa da honra iraniana, principalmente masculina, é importante. Ele consegue, para mim, um filme mais, outro filme menos, acertar. Tanto que ele ganhou 2 Oscars, tem muita gente que gosta, né? Mas o não segundo, quer garantia de sucesso, né? O segundo Oscar eu acho que foi só um momento político mesmo, que tinha a ver com Trump, falando de estrangeiros, então Foi proibido ele quase de não... ir pra cerimônia, ele no final né? ele foi, né? Eu acho. Eu acho que ele foi Eu acho que ele proibido. foi. se E eu não vale me engano. sempre lembrar que quem ganhou o Oscar esse ano foi Green Book. Sim. Vamos voltar então ao Asghar Farhadi. É, O Asghar Farhadi, Michel, eu vejo que ele tem um estilo muito claro nos filmes dele, mesmo quando ele filma fora do Irã. O Passado é um filme francês dele e agora o Todos Já Sabem é um filme espanhol. Então ele saiu do Irã, mas ele mantém aquele estilo dos filmes dele. Tem todas aquelas intrigas entre os personagens, tem essas questões familiares sempre muito claras, tem questões morais, éticas, você não sabe com quem está a verdade daquela situação limite que ele coloca no filme. Então dá para você ver o diretor muito presente em cada projeto e aí depende do lugar onde ele filma. Mas como você estava falando, no Irã faz mais sentido, parece, no meu ponto de vista, porque ali ele tem todo o domínio da cultura que ele está filmando e essas tramas, essas discussões encontram um casamento com o ambiente onde elas foram encenadas. Nos outros filmes que ele faz fora do Irã, isso me parece um pouco deslocado, é a impressão que eu fico. Tanto no Passado, que é o filme francês, quanto no Todos Já Sabem, agora que a gente vai falar, que é o filme espanhol. Exatamente. Dele. Vamos para a sinopse, depois eu quero saber o que o Chico achou. Sem a presença do marido argentino... Penélope Cruz. Quem é o marido argentino, Chico? É a Penélope Não, mas Cruz. você vai falar, aí tá sujeito oculto aí. Oculto não é um direto, é a Penélope Cruz. Tá. Você queria começar com a Penélope Cruz. Você mudou a ordem aí, mano. Desculpa. Faz de novo então, vai. Então vamos lá. Laura, Penélope Cruz. sem a presença do marido argentino, Agora sim, Ricardo Darín. retorna à Espanha para o casamento de sua irmã em sua cidade natal, onde reencontra a família e o ex-namorado. Javier Bardem. Durante a celebração, uma tragédia acontece e culmina no resgate de segredos guardados às 7 chaves, sentimentos aprisionados e ressentimentos do passado, bem Almodóvar. Uau, aí sim, hein? É um filme que faltou a latinidade espanhola para o nosso iraniano Farhadi adaptar essa história? Eu acho que é aquele clássico problema de não ter o material suficiente para traduzir aquela situação. Foi o que o Thiago falou. O que eu tinha escrito no Facebook foi basicamente isso. Acho que falta sim. Acho que existe um problema de... ele traz toda a fórmula dele, do cinema dele, toda a estrutura do cinema dele, toda a coisa de relações familiares, de segredos, de não sei o que lá. Mas eu acho que ele não tem habilidade nenhuma para traduzir o que é ser latino, espanhol e tal. Eu acho que existem atores esperando para ter a chance de desabrochar, de darem belas interpretações, de fazer um negócio, mas eu acho que eles não... que existe um limite para todos ali. Não consigo ver muita habilidade do Farhadi em lidar com uma língua. Nem sei se ele sabe falar espanhol. Não sabe. Não sabe falar espanhol. Como Não. é que dirige? Eu não sei. Como é que Não, dirige? Era uma das minhas perguntas. Eu vi uma entrevista que ele diz que não sabe falar espanhol realmente, mas sabe inglês e ele se comunicava em inglês com a equipe. A Penélope Cruz tentou forçar a barra ali e falou que quando ela falava algo em espanhol, ele conseguia entender tudo como que por milagre, porque é um cara muito inteligente. É um cara que tem a sensibilidade do idioma, mas o que né? dá pra entender é que ele ali precisou de um intérprete ou tentou se virar no inglês pra resolver esse problema. Mas tem um Lost in Translation aí, né? Tem uma dificuldade de traduzir as culturas pro filme. Ainda que eu, apesar disso de ver como um problema, eu não acho que seja o pior problema do filme.
caros ouvintes, vocês ouviram o Chico falando sobre Beautiful Boy, é mais ou menos eu sobre Todos Já Sabem. Pra mim é um filme que não funciona nada no filme funciona, eu acho que é todo fake. Eu vejo atores pinçados ali de uma seleção de casting, de quais são os atores preferidos do público que quer ver filme espanhol. Penélope Cruz, Javier Bardem. Vamos puxar o Ricardo Darín também para fazer um número e levar o filme lá para o Festival de Cannes? Bora lá. Junta os 3 numa sala por uma semana, distribui o papel, filma logo porque a gente tem pouco dinheiro. Tá pronto o filme. Eu não vejo nada orgânico no filme, eu acho tudo fake, e fake de um jeito que me agride mesmo, parece uma novela mesmo, parece que eu tô vendo uma produção da Globo, não é um filme mesmo. Eu, sinceramente, se eu tivesse visto isso na abertura de Cannes, eu teria pego o avião e ido embora. Vambora, que é melhor. Desculpa. É que é muito caro, pare com isso que é mentira. Fui meio muito caro. enfático agora, mas agora vamos começar a discussão, já botei pra fora tudo que eu tinha pra botar, e segue o jogo. Mas eu concordo isso em relação ao casting. Porque é isso, é um filme apático que não consegue em nenhum momento um pingo do sangue latino. Eu acho que Farhadi quer trazer um tipo de dilema moral que ele trata bem no Irã pra dentro de uma cultura espanhola, com personagens argentinos e espanhóis, e fica tudo meio sem sabor, sem sal. Aquela pessoa que fez cozinhou, Chico, pro doente, então tá meio sem sal, sem açúcar porque é diabético, e vai entregando assim, ó, vai falando espanhol, eu tô mais ou menos entendendo. E achei essa coisa meio tipo... Nem piloto automático, porque acho que tá 2 graus pra baixo ainda do piloto automático. Eu achei bem sem graça mesmo. Eu acho que tem esse problema do casting, eu concordo completamente. O do Javier Bardem e a Penélope Cruz eu até entendo, porque são um casal, já fizeram vários filmes juntos, então é até natural um pensar no outro. Mas quando você traz o Ricardo Darín, fica muito claro que é uma coisa pra exportação, sabe? Pra fazer... É tipo A Casa dos Espíritos. Aí você pega Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder, Glenn Close, joga onde? No Chile. No Chile, entendeu? Pra falar o quê? Inglês. Então, acho que tem esse problema sério, que... enfim, deixa o filme com essa cara artificial mesmo, assim. Mas assim, eu acho que tem uns atores que eu gostei muito lá, perdidos, mas que eles não têm chance nenhuma, sabe? A mãe lá, eu acho muito boa. Não sei, eu acho que o tem filme... um ator espanhol que faz bastante filme espanhol, que eu não lembro o nome dele que agora. é o marido da irmã? Isso, exatamente, o mais velho. Ele concorreu até ao Goya. Ele é bom ator, aquele cara. Mas assim, eu acho que tudo fica muito perdido. E aí, quando você transporta isso pra uma traminha de suspense, sabe? E você aí tem uma reviravoltazinha pra poder mostrar que tudo... vou te dar spoiler, não posso. É difícil, porque até o Enfim. tema seria o mínimo de interesse do filme. A gente não consegue falar sem spoiler, né? Porque o dilema moral do personagem do Javier Bardem. Vamos lá tentar falar sobre isso sem falar de spoiler. Vamos voltar um pouco na trama que tem áreas de Tieta do Agreste, né? Nossa, Thiago, querido. Eu não vou ser bom com esse filme, desculpa. Eu quero ser sempre bonzinho e ver o lado bom dos filmes, mas nesse eu não vou conseguir, infelizmente, porque eu acho todo muito ruim. Mas, enfim, a personagem da Penélope Cruz chega. Ela chega numa cidadezinha, né? Que ela tem belas lembranças. Mas não tem a Perpétua. E lá na cidadezinha tem o personagem do Javier Bardem, com quem todos já sabem na cidade que houve algo entre eles, né? Não é um segredo isso. Todos já sabem. Sim, todos já sabem. E a partir daí a trama vai se desenrolar e vários segredos vão aparecer entre esses personagens. Tem um mistério também, como tinha no Procurando Ellie. Aliás, eu acho que tem uma relação entre os filmes, né? Tem sim. Muito clara. Tem um lembrete de roteiro ali. Então, aí o filme desenrola até que chega um momento... Mas mistério tem em todos, até no Separação tem mistério, no Apartamento tem mistério. É que eu acho que tem um plot twist, né? Na maior parte dos suspense que o outro também tem. Exato, que o Procurando Ellie tem. Na maior parte deles, acho que o mistério é como eles vão resolver essa situação, quem tem a razão, como isso vai terminar. Acho que é mais esse o suspense. E isso resgata outras coisas do passado entre as famílias que estava ali, tipo, meio guardadas, camufladas, e ninguém queria trazer, e aí vem tudo à tona. Sim. Mas eu acho que o mais interessante é o dilema moral do personagem do Javier Bardem, que, não vou falar spoiler, mas ele tem que tomar uma decisão, e uma decisão que vai mudar a vida dele completamente. E qual decisão é a correta, né? Acho fora do
da realidade. Eu também acho fora da realidade, mas é a única coisa que o filme tenta trazer como grandioso. Porque, por exemplo, o Ricardo Darín é de uma apatia naquele personagem que dá dó. Parece que ele tá doente e continuar atuando, ele Mas usando a atuação do hospital agora, ele tá nem ali. isso eu gosto, porque eu acho que quando ele tenta trazer essa coisa do Javier Bardem, do dilema com a família, ele tenta tocar em questão de classe e não consegue. É tudo raso. É tipo assim, sabe uma coisa? Eu podia falar sobre isso. Aí vai, bota 2 frases sobre isso e acabou. A discussão é essa. Entendeu? Acho tudo muito raso. Então é um filme pra mim que não funciona quase em nível nenhum. Eu fiquei esperando que tivessem bons momentos pros atores. Não tem. Não tem nenhum. O que eu vejo é que tem um problema pra mim do Asghar Farhadi, que esse filme torna mais explícito porque é tudo muito fake. A sensação que eu tenho é que ele teve, não sei se teve pouco tempo pra fazer ou se ele deixou toda a parte de produção do filme pra uma equipe e ele chegou lá pra resolver o filme Aquele personagem no do segundo delegado, sabe, do policial. Enfim, o que eu vejo, mas aí eu acho que explicita pra mim um problema no cinema dele, porque pra mim é um problema, porque eu sei que muita gente gosta do cinema dele exatamente por causa disso, mas pra mim é problemático. Que ele sempre acha que vai ganhar o filme pelo roteiro. Ele fez o roteiro pra ele o filme estar pronto. Assim, fiz o roteiro, sentei aqui, escrevi, estão aqui todas as relações entre os personagens, os dilemas morais, as crises familiares, os segredos escondidos, as reviravoltas, plot twist, tá pronto o filme. Eu discordo totalmente. Então aí é um choque de olhares pro que é cinema. Até Separação, que é um filme que todo mundo gosta, eu acho que é muito mal dirigido. Ele dirige o filme inteiro com câmera tremida, parece um episódio de seriado de TV. Vejam agora. Claro que todo mundo tem boas lembranças porque a trama prende atenção, é instigante e tudo mais. Assistam ao filme, mas assistam ao filme prestando atenção no trabalho de câmera, nas cenas. Não tem uma cena memorável no filme. Eu não consigo lembrar de uma cena que eu diga, essa é a cena do ano, tá na Separação. Jamais. Vejam lá o trabalho de câmera. A câmera treme o filme inteiro, parece um episódio de seriado. Mas ele quis isso. É muito ruim. Assim como o cinema, sabe? Então ele acha que ganha o filme com roteiro. Ele tem o roteiro e ganha o filme. Ele tem poucos elementos cinematográficos nos filmes dele. Exato. Sem dúvida. Então aí quando leva o filme para uma outra realidade, todas essas questões culturais, essa questão de composição de cena, tudo isso fica claro que ele não tem. Então, pra mim, o Todos Já Sabem explicita um problema que é do cinema dele. Acho que em nenhum momento eu me surpreendi com a ausência de um grande cineasta. Cadê a cena maravilhosa que eu vi nos outros filmes? Nunca vi. Não consigo apontar em um filme dele uma cena que eu consiga eleger como, poxa, essa cena aqui eu colocaria numa lista de cenas boas do ano. Mesmo o filme sendo irregular no meu ponto de vista, como não sei, vamos puxar um outro exemplo. Nasce uma Estrela, do Bradley Cooper, tem uma cena ali que eu acho muito boa. Nos do Asghar Farhadi, não consigo colocar nenhuma cena de nenhum filme dele nem em listas minhas. Eu sei que rola um pouco de má vontade porque eu já não gosto há muito tempo dos filmes dele, mas eu vejo, eu procuro, eu quero encontrar e não tem. Acho que o Todos Já Sabem explicita um pouco isso. Mas vocês conseguiram tirar algo interessante do filme? Não. Ele vai e detona tudo. Mas vocês, não sei o que lá. É que eu sei que vocês gostaram um pouco mais do que. Joga pra cima da gente. Não. Eu não gostei. Eu não nada. consegui nada. Eu achei um Sabe filme quem apático, gostou? sem graça. Quem? Ailton Monteiro. Ailton Monteiro. Sabe quantas vezes Ailton Monteiro deu pra esse filme? 5 estrelas, mais Exatamente. ou menos. Ailton Monteiro. Ailton, Gostou deixe seu comentário pra aí, caramba. nos conte Isso, o que você achou. entre lá, a dica pra quem ouve, entrem no blog cinemanavaranda.com e deixem comentários porque o filme é bom ou porque é ruim, enfim. Porque, além de tudo, eu acho que o roteiro, que inicialmente deveria ser sempre o forte, como o Thiago acabou de falar, é onde ele se estabelece mais forte, eu achei totalmente teleguiado. Você sabe exatamente o que vai acontecer, qual é o segredinho que vai ser lido. O filme todo tá muito posto na sua frente. Não tem a surpresa que ele tá achando que ele tá criando, ele não tá criando. Tem 2 ou 3 momentos ali de surpresas reveladoras e só foi reveladora pra... Não, e outra coisa, se ele quer Será fazer, quem, né? se ele quer explorar o funcionamento daquela família, ele não faz isso. Ele sugere que fez, faz de conta que fez, mas ele não consegue entrar no mecanismo, em como as pessoas se enxergam ali, em qual é a relação delas, entendeu? Assim, tudo é muito assim... Como funciona a família naquela região da Espanha, Não, né? e como funciona aquela família, mesmo aquela coisa mais particular, eu acho que tudo é muito de uma maneira muito, sei lá,
rasa mesmo, caricata. Então fica... Os personagens são mais desenvolvidos. Não sei, eu acho que fica... Ele confia num Star Power de ter um Javier Bardem, uma Penélope Cruz, um Ricardo Darín, e ao mesmo tempo na trama de suspensinho que ele faz, que ele quer criar, que ele já meio que fez uma marca, né, na carreira dele. Não sei, eu acho que o filme ele não consegue me satisfazer em nada. Vamos então pra Metavaranda? Uhum. Chico, você que terminou os últimos 2, você começa agora. Vou dar 4. Thiago Faria. Eu vou dar 3. Eu vou dar 4. Com isso, todos já sabem, ficou com 37 no Metavaranda. Nossa. E ele não caiu, ele espatifou lá embaixo, infelizmente. É o Pois é. pior do ano, Michel? Você tem... Não é o pior do ano, porque Vice teve 30, Green Book teve Nossa. 32. Então eles estão Olha aí, na fãs dianteira. do Farhadi, Olha que interessante, manifestem-se. Vice e Green Book são os meus 2 filmes menos favoritos do Oscar desse ano. Tá vendo só? Não é à toa. Isso quer dizer que quem pauta a varanda é o Chico. É claro. Sou eu. Saibam que a esposa ganhou do Ashigar Farhadi, viu? Mas é melhor. Eu acho melhor. É melhor. Fazer o quê? Puxadinho da varanda. Cris Lume, que assunto você vai trazer pra nós debatermos aqui? Que assunto você vai puxar? Olha só, eu não tinha nenhum assunto e aí o papo foi se desenvolvendo. Eu lembrei de 2 assuntos. Talvez os 2 tenham um tom de reprise um pouco, mas tudo bem. O primeiro, caiu uma obra-prima na Netflix em fevereiro e eu não tinha me dado conta. Magnolia, que estreou hoje? Não, caiu Billy Elliot do Stephen Daldry, mas não é nem pra falar da Netflix, quer dizer, é pra falar da Netflix também. Caiu Billy Elliot na Netflix e não seria num momento melhor, porque vamos ter aí a honra de receber aí, ver a estreia no dia 15 de março, da montagem brasileira do musical Billy Elliot, gente, com atores brasileiros. Há alguns anos teve a montagem internacional, né, em inglês e tal, com as músicas do Elton John. E agora vão montar no Brasil com atores brasileiros em português. Olha que coisa maravilhosa. Mas, Cris, Uma versão do Billy Elliot no Teatro Alfa. Vão adaptar a trama também pra realidade brasileira? Ah, eu já não sei. O garoto Aí eu vai já não querer sei. ser, Eu sei já não lá, sei. Eu sei que, olha só, o Michel Simões está tendo essa notícia de que ele vai ter que ver pela 3ª vez isso daí, né? Eu já vi em Porque Londres, já vi aqui. eu já vi em Londres a montagem, aí quando a montagem veio pro Brasil, eu assisti a montagem aqui. Claro que eu quero ver a montagem com atores brasileiros. Eu adoro essa coisa que a Cris faz com o Michel. Quer obrigar o Michel a ver sucessivas montagens de Billy Elliot. Billy Elliot, o musical aí, ó, do Elton John. Como se fosse a primeira vez, né, Michel? Exatamente, Elton John, Sabe nosso aquele filme, futuro vencedor do É Oscar. minha vida com a Cris. E eu queria aproveitar para relembrar, eu acho que eu já falei disso aqui, mas eu vou falar de novo mesmo assim. Teve um artigo no final do ano no The New York Times falando que 2018 foi o ano do Daddy, que é uma figura aí que surgiu no cinema em 2018, que é a figura do pai bonitão responsável, é uma figura que vai além do George Clooney da vida, que é só o bom vivant, é o cara que é o pai bom vivant responsável. E aí eles deram alguns exemplos que eu achei incríveis, que por exemplo é o The Rock no Arranha-Céu, o John Colbert no Para Todos os Garotos que Amei e o John Chu no Buscando. E eu lembrei disso por quê? Porque o exemplo que abria o artigo do The New York Times e que vinha junto com um vídeo que é assim maravilhoso, por isso que eu acho que vocês têm que voltar lá, dei uma busca no Google, The New York Times, The Year of the Dead, era o personagem do Luke Perry no Riverdale e a cena é maravilhosa, uns 3 moleques se envolvem numa treta, não sabem como sair, estavam se achando os gostosões lá da escola tal, precisa aparecer papaizinho pra dar um jeito. E eu acho que é bem simbólico da virada da carreira dele, né? Do cara que ele era, que provavelmente seria aquele personagem que tá lá no vídeo, pro personagem que ele tinha se tornado aí, que eu acho que é sei lá, na minha visão, é o segundo grande personagem dele, era esse do Riverdale, né? Assim, a carreira dele foi meio que o Barrados no Baile e esse personagem de agora. Então,
eu achei bem simbólico, assim. Eu falei, nossa, ele tinha sido meio que ele tava aí entre esses símbolos. Foi recuperado, né? Foi recuperado e tava aí nessa O personagem onda do boa. Riverdale é o Dylan mais velho, né? Exatamente. O Dylan do Barras do Baile mais velho. Basicamente, Fica então nossa homenagem ao Luke Luke Perry. Perry, Mas, faleceu Cris, no Que Carnaval. vai estar no novo filme do Tarantino. Ele tá no Once Upon a ele já Time tinha filmado in todas as Hollywood. cenas, então eu Já vai tem tá lá. pós-produção o filme. Cris, o que seria o papai? É assim, o que eles querem falar assim, que em algum momento o cara que era o galã irresponsável, só o Ele bonitão, que sossegou. pega todo mundo, Sossegou. que seria, sei lá, o personagem do George Clooney, que é o cara que é o bom vivan. Deu espaço em 2018 pro cara que pode não ser o cara mais bonito, mas é o cara jovem, carismático e responsável. E pai. E pai, que é o personagem do Jovem John maduro, Chuno. né? Mais maduro, o John Chuno buscando. Eles brincam que é o Dumbledore do Jude Law, que é o Dumbledore no Animais Fantásticos. E eu acho que um outro bem emblemático é o The Rock no Arranha-Céu, porque ele, que é o fortão, não sei o quê, ele faz um pai de família, É o que quer paizão. salvar a família e tal e tal. E que 2018 teria sido um ano que deu espaço Dos para 10. esse tipo de personagem. Legal. Segundo o artigo do The New York Times. Os pais estão ganhando Isso, que o seria espaço de sex symbol. Meio Isso, Pais exatamente. sex Os, symbol. os jovens isso. pais, assim, os quarentões, cinquentões. Mas pais já não responsáveis. já não basta ser pai, tem que participar, tem que ter esse lado lá. E o exemplo update era o... do Robbie Williams, babá quase perfeita. Exatamente. É, O exemplo não era era uma muito cena do sexy. Riverdale, uma cena ótima do exatamente, tem que ser Riverdale, bem sexy emblemática, assim. Os pais aparecem como se fosse o super-homem, assim, pra resolver a treta As dos intrigas. filhos. É muito bom. É isso aí. Ô Chico Firman, Ah. falando em Netflix, Ah. o Steven Spielberg resolveu botar um pouco mais de caldo nessa novela que é Olha, Oscar, Eu filmes de streaming, estrear. estou Diga. achando, Michel, que sequestraram o Spielberg, que na verdade esse é um invasor alienígena que tomou conta daquele corpinho. Porque ele não é dessas coisas, ele é bonzinho, cara. Ele não quer uma briga com ninguém. E aí agora ele tá criticando Netflix. Diz que ele vai chamar a academia pra expor as razões pelas quais ele acha que a Netflix tem que ser... A Netflix não, os streamings todos tem que ser desconsiderados no Oscar. Acho muito Tem que nada a participar do M, ver. TV. Que é do M e tal. Inclusive, um dos argumentos, tem vários, seria de que a concorrência seria desleal pelo fato da Netflix estar em todos os lugares, você pode ver a qualquer hora e tal, não sei o que, seria desleal. Então quer dizer que ele está colocando a competição acima do cinema, sabe? Eu acho muito louco ele resolver dar essa... Como assim, Chico? Pra ele é mais importante que os filmes, a competição do Oscar é mais importante do que filme em premiar si. o filme bom ou o filme ruim. Ou do que Sabe, assistir tipo um filme assim, bom, um filme ruim. Só né? porque Roma, por exemplo, está disponível nas nossas casas, nas casas de todo mundo, toda hora. Você pode ver às 2 da manhã, às 5 da manhã, às 5 da tarde, às 5 da noite, qualquer hora que você... 5 da noite, né? Qualquer hora que você quiser. E aí o jogador número 1 você só pode ver no cinema. Então por isso o jogador número 1 é mais importante do que o Roma. O Roma está sendo desleal porque está disponível. Eu acho que as pessoas têm que entender. O Paul Schrader falou isso recentemente. As pessoas têm que entender que as coisas estão mudando. É um tipo novo de distribuição. A distribuição está evoluindo. Então, eu acho Mas é uma discussão ainda não, complicada, tá bem né? rolando. É porque eu penso como o Chico. Eu acho que é simples. Na minha cabeça é muito simples. O filme é filme. E Roma é um filme, né? Acabou. É um filme. Então, merece ser premiado e tudo mais. Mas essas questões técnicas sempre foram importantes pro cinema. Essas questões de distribuição, de janela de distribuição, a diferença entre o filme que passa no cinema e o filme que vai pra TV. Imagina, a gente cresceu fazendo essa separação muito claramente entre o telefilme, que era o filme que passava na TV direto, e o filme pro cinema. O telefilme era aquele filme suspense que passava B, no Supercine, né? Mas E ninguém simplesão, ligava pra é. eles, ninguém nem levava em consideração. Aí veio, acho que a gente teve uma fase da HBO
transformando esses telefilmes em Dando mais produções mais roupagem pra dignas, eles, né? mas mesmo assim longe do Oscar. O Oscar não tava nem aí pra ele. Não. O Oscar não ia premiar, sei lá, qual foi um telefilme da HBO, Angels in America, não sei. Ficava pro Emmy, mas né? ainda assim é Ainda sério. tem né? É, série, mas eu lembro que a HBO fez filmes, Sim, e eram filmes sim. que eram elogiados. Fez filme com Barry Levinson. E a vida continua. Enfim, é. mas Não, o Oscar nunca Pateta. considerou. E O Oscar tem, nunca e tem considerou. filmes dos anos 80 que quando eles viravam, ganhavam a notoriedade, eles viravam filmes eventos. Tipo assim, eu lembro daquele filme da bomba atômica que era O Dia Seguinte. O Dia Seguinte, claro. Ele virou um evento. Depois ele passou no cinema. Ele teve muita premiação, muita coisa. Era um filme que se comentava. Foi um filme que ultrapassou essa barreira. O próprio Spielberg fez o Encurralado, O Encurralado pra TV era um filme pra e depois TV. passou no cinema, Exatamente. porque foi muito elogiado. Mas o que a Netflix fez, que aí foi meio o que dizem de provocar uma ruptura no sistema e tudo, é que a Netflix atropelou o cinema e disse, olha, eu tô aqui, vou produzir bons filmes, vou chamar os melhores diretores e vocês que Eu vão tenho ter que me dinheiro, tenho engolir. E aí provocou esse ruído que pra gente parece simples, porque a gente quer ver filmes, né? E a Netflix facilita nosso acesso aos filmes. Mas é uma discussão um pouco mais complexa, né? Pra indústria. Pensando em porque- indústria e não só na experiência de assistir. Tem essa a um coisa filme. de colocar em risco, né? Nessas coisas que o Spielberg diz, eu acho que tá tão fácil de resolver. O Netflix, vamos lá, Não, Michel. Eu acho. O Netflix joga com as regras que estão impostas. Então, um filme para ser indicado ao Oscar precisa passar em, sei lá, quantos cinemas nos Estados Unidos uma semana. O Netflix vai lá e coloca. A ESPN não ganhou um Oscar de documentário com o O.J. Simpson seguindo as mesmas regras? Mas aí depois eles mudaram as Então, regras. Você precisa mudar as regras. O Spielberg quer que o filme fique 4 meses em cartaz. Qual filme fique 4 meses em cartaz que não seja de super-herói hoje em dia? Tipo, ele tá querendo demais. Então, Acho que ele quer. uma Acho que ele regra. quer. Acho que ele, na verdade. Se a Netflix quer concorrer ele ao jogou Oscar, alto Acho que ele pra- quer uma janela, né? De Exatamente, exibição. então, É isso. quer uma janela? Não, Cria-se uma janela. ele quer 90 dias. É. Mas Eu acho um sabe o que eu absurdo, acho? Mas, assim, acho um meio termo. Tem que estrear em 100 salas de Exato, cinema. exato. O Netflix vai jogar o jogo como ele tem que ser. Desde que seja um jogo que tenha um mínimo de bom senso. E não fazer que nem a França, que são 3 anos de janela, sabe? Assim, E eu acho isso que não tem um problema cabimento. sério, por exemplo, quando você coloca... por exemplo, quando você falou do O.J., aí eu acho que é um golpe. Porque é claramente uma minissérie, são 4 capítulos, exibido em 4 capítulos, e você vai e junta tudo num filme de 8 horas e lança no cinema, e durante uma semana e virou filme. Você paga. Você Aí aluga eu uma acho sala de errado. cinema, né? Mas se você faz um filme num padrão convencional de filme, que é sei lá, cerca de 2 horas, uma estrutura de filme, sabe, sem divisão, que é aquilo, assim, é um filme. O Dia Seguinte é um filme, o Encurralado é um filme, foram lançados na televisão, mas são filmes, não são séries. Então eu acho que aí tem um problema de formato. Onde ele está sendo exibido, se eu me perguntasse 5 anos atrás, talvez eu dissesse assim, não, o filme tem que ser no cinema. Mas a gente tem que mudar, gente, porque as coisas estão Aí eu mudando. fico me perguntando até que ponto ele tá na política, porque ele sempre foi muito ligado à HBO, fez aquela série de guerra, Band of Brothers, né? Uhum. Quer dizer, será que ele tá se vendendo por um lado porque tá competindo demais com o outro e tá atrapalhando? A Netflix tá seguindo o jogo como as regras estão colocadas. Vamos alterar as regras de uma forma que tenha bom senso e caiba pra todo mundo? Vamos alterar. Agora ficar só fazendo querer o impossível e tirar alguém que tá entrando com dinheiro e tá investindo em filmes de todos os tipos, porque a gente falou aqui 1000 vezes, a Netflix tem trocentos filmes ruins e tem 3 ou 4 filmes bons. Mas tá fazendo, né? Ele que eu achei tá mais fazendo sério, coisas diferentes. que eu achei mais sério, Michel, foi a academia ter aceito a Netflix no grupo dos estúdios, né? Que essa que foi a grande virada da Netflix recentemente, que a gente até comentou aqui no podcast, né, Chico? Que a Motion Picture Association of America aceitou a Netflix no grupo. Isso aí, né, representa tudo, porque se você aceita a Netflix como um estúdio de cinema, Logo, aceite os filmes da Netflix, não tem muito como fugir disso. É claro. Então acho que o Spielberg tinha que brigar mais na origem do problema do que com a cerimônia que representa essa associação de estúdios de cinema, né? Eu não acho que ele tenha razão, porque a Netflix hoje está dando espaço para
para diretores que muitas vezes não têm espaço para fazer o tipo de filme que estão fazendo na Netflix. Eles dão uma certa distribuição para esses filmes, eles criam eventos cinematográficos. A gente viu que Roma, até aqui no Brasil, teve várias sessões. É claro que não tem sessão no Brasil inteiro, mas, enfim, o filme mais recente do Honoré não teve sessão no Brasil inteiro. O filme mais recente do Gaspar Noé não teve sessão no Brasil inteiro. E Roma teve o boicote dos próprios exibidores exato. no Brasil. Quer dizer, Enfim, tem outras questões aí políticas. É uma situação delicada, sim, porque mexe ali numa questão comercial muito séria, que é a da janela, que o digam os franceses, né, para eles isso é sagrado, a janela de exibição, é um tabu terrível, né? Mas acho que vale falar outra coisa também, durante o Festival de Berlim, teve um manifesto de 100 e poucos exibitores contra os filmes de streaming. A Alemanha também está querendo, os exibitores estão querendo proteger a sua fatia de mercado durante o Festival de Berlim, então é mundial. Os cinemas estão preocupados com a força dos streamings e não estão encontrando forma de amigável, de encontrar um formato onde haja espaço para todo mundo. Mas tem que pensar que o mundo está mudando. Tá mais fácil as pessoas deixarem de ir do cinema do que... Acho que essa briga não é a certa, é um acordo é o certo. Exatamente, tem que sentar e conversar, porque assim... Ok, é uma coisa que prejudica o cinema, a coisa de ir ao cinema, esse movimento, acho que prejudica mesmo, porque as pessoas se sentem mais cômodas. Mas ao mesmo tempo, o cinema não está ajudando, né? Os ingressos estão super caros, sabe? As distribuidoras não estão fazendo de uma maneira que... Os filmes são lançados com meses depois... Não, no Brasil é um absurdo. Os filmes são lançados depois que são lançados em DVD lá fora, sabe? Acho que tem uns atrasos que não se justificam. Vamos pegar o exemplo do que nós estamos falando hoje. Todos já sabem, passou em maio em Cannes. O filme que foi engavetado aí por interesses, mas, digamos assim, está estreando agora no Brasil em fevereiro, e estreou na Espanha e Portugal também agora em janeiro e fevereiro, quer dizer, as distribuidoras escolheram que esse filme... Na Espanha também? Também, que esse filme devia ficar... Mas ele foi elegível pro Goya, na Espanha, né? Acho que eu estou me enganando, só Portugal. Uhum. Mas assim, em outros países também foi essa época, quer dizer, Sim. Engavetaram o filme, e ficou quase um ano. Não era muito bom, né? Sim, não era muito bom, mas... Agora o que eu Será acho... que ele vai perder interesse porque já perdeu o burburinho do momento de Cannes? Voltando só para o negócio do Spielberg, eu acho muito sacanagem do Spielberg, justamente no ano que um amigo dele tem o principal filme do Netflix desse ano, é o The Irishman do Martin Scorsese, que é um cara que é historicamente amigo do Spielberg, da mesma geração de cineastas. Enfim, Spielberg foi entregar o Oscar para ele de Os Infiltrados. Aí no ano em que o Martin Scorsese lança filme pela Netflix, cotado, aí o nosso querido Spielberg diz, não quero não. Entendeu? Poxa, não, acho que tem que pensar direitinho, né, Spielberg? Não é bem assim. A vida, assim, acho que tem espaço para todos. Acho que precisa ter uma discussão aí. Não sei se o problema é só o Oscar, é uma coisa. Resolve, então divide as categorias. Não faz isso não. Tem mais alguma coisa, Chico, pra trazer? Eu assisti uma série. Olha, isso que faria. Olha o que vocês estão fazendo comigo. Eu assisti The Umbrella Academy, que é baseado em uma série de quadrinhos do Gerard Way e do Gabriel Bá brasileiro. Foi lançado em 2007. E a Netflix lançou como uma série de 10 episódios. Tem a Ellen Page no elenco principal e os outros atores não são tão conhecidos. E é a história de um milionário que ele resgata 7 crianças que nasceram no mesmo dia de mães que não estavam grávidas, ficaram rapidamente, assim, num piscar de olhos. E essas crianças têm meio que habilidades, poderes especiais, e o cara transforma eles num grupo pra ajudar o mundo, salvar o mundo, lutar contra os bandidos. Mas aí é interessante porque o filme ele vai também para uma coisa que vem muito de uma tradição de quadrinhos dos X-Men ou dos Titãs, de mostrar muito a relação entre os personagens, os bastidores. Tem muita cena de bastidores e acho que talvez até mais do que cenas de ação mesmo. Então a série se concentra muito nisso. E eu acho que ela tem uns méritos. Acho que tem umas coisas bem boas, tem uns personagens bem desenvolvidos.
Mas, no geral, eu acho que também, às vezes, ela podia ir mais além e mostrar e tentar fugir um pouco de lugares comuns que às vezes ela cai. Mas é uma série válida para quem gosta desse universo, acho que vale bastante assistir. São 10 episódios, cada um tem 1 hora. E é isso aí, The Umbrella Academy no Netflix. Eu vou indicar um documentário espanhol que está nos cinemas, chamado O Silêncio dos Outros, que teve algum destaque nos festivais do ano passado. Super elogiado. E super elogiado. Eu gosto bastante do documentário sobre a lei da Anistia 77, que livrou todo mundo do governo Franco dos crimes que cometeram, e o documentário vai em busca de pessoas que foram, de alguma forma, atingidas com essa lei. Então, gente que sofreu tortura, que mora no mesmo bairro do torturador. Então, traz aquelas histórias mais antigas. É uma questão judicial, mas muito mais resgatar histórias que ainda estão não cicatrizadas em muita gente por aí. Então, é um filme que vale a pena. Claro, é um tema que não é dos mais acessíveis e gostosos de assistir, mas quem quiser se interessar, vale a pena. O Silêncio dos Outros, acho que é lançado pela Super Mungan. Thiago, você tem algum destaque? Meu destaque é o Cantinho do Ouvinte. Então vamos pra ele, né? Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Episódio passado foi sobre o Oscar. Deu o que falar. Muita gente queria comentar Uia. sobre esse assunto. E o Caio Moraes, nosso ouvinte, deixou um comentário lá no cinemanavaranda.com que eu gostei muito e que tem a ver com essa discussão que a gente estava tendo agora há pouco sobre Netflix. Mas antes, eu quero ler tudo que ele colocou aqui porque acho que faz sentido. É bom quando as pessoas discordam do que a gente fala aqui na varanda. A gente geralmente concorda nos pontos principais, mas lá fora tem muita gente pensando o que esses caras estão dizendo aí nessa varanda, olha só. Então o Caio Moraes falou o seguinte: em relação a esse Oscar eu tenho algumas ressalvas. Primeiro, quando eu vi a Olivia Colman ganhando, eu senti um choque. Fiquei bem triste pela Glenn Close. Todos nós sabemos que o filme não é bom e que a interpretação não foi uma das melhores da carreira dela, mas também sabemos que a Glenn é uma grande atriz do nível de Meryl Streep e que não tem até hoje um Oscar. Duvido que daqui pra frente ela vá ter a mesma atenção e o mesmo destaque. A Glenn já é uma atriz de 71 anos e papéis ficam cada vez mais escassos para atrizes dessa idade. Até hoje, só 2 atrizes venceram um prêmio com uma idade ainda mais avançada. A Katharine Hepburn, aos 75 anos pela 4ª vez, e a Jessica Tandy, aos 80 anos. Sem contar que esse Oscar de reparação fazia muito sentido. Amo a Olivia Colman, acompanho a carreira dela desde quando ela fazia Bruiser na TV britânica e concordo que ela está fazendo uma grande interpretação aqui também. No entanto, ainda acho que ela não é a atriz principal desse filme, sem contar que ela é sim uma atriz muito jovem, que vai ter muitas oportunidades daqui pra frente, sem contar que a carreira dela internacional está começando agora. Imagina então quando a Tatum O'Neal ganhou com 12 anos, a Anna Paquin ganhou. Infelizmente, essa vitória da Olivia vai ser lembrada pelo fato dela ter roubado o Oscar da Glenn Close. No fim das contas, eu que não pesado, acho hein? que ela merecia. Aí a gente pula um ano que vem a Glenn Close ganha o Oscar e aí, né? Quem é seu foi Deus? Que mandou quem é sua rainha Caio agora? Moraes. Caio Moraes. Caio, eu vou discordar de você. Primeira coisa foi contraditória, né, Caio? Vamos ser sinceros. Você falou que a Olivia Colman merecia, tá ótima, tá incrível, tá maravilhosa, tá não sei o que lá, mas não merecia, não tá tão maravilhosa assim. Não, porque ele parte do princípio, eu entendo, cara. Da compensação, né? Ele parte do princípio de que a Glenn Close já tá merecendo esse Oscar há muito tempo. Mas eu acho assim, o Oscar não é da carreira, o Oscar é do momento, né? É do momento, é da interpretação, e a interpretação realmente a melhor ali era da Olivia Colman. Essa questão de ela ser protagonista ou não, acho que cabe, porque pra mim todas têm o mesmo nível, sejam, ou coloca as 3 como coadjuvantes ou como protagonistas. Eu acho que como protagonistas porque as outras pessoas, os outros personagens estão a serviço delas ali, então acho que elas são as principais. Mas eu acho assim, ó, e outra coisa, Glenn Close vai fazer, já anunciou, vai fazer o Sunset Boulevard, a versão musical que ela ganhou o Tony, ganhou tudo. Pronto, daqui vai sair dela, em 2021, ela tá lá com o Oscar na mão, por um papel que muito melhor, ainda vai reparar a Gloria Swanson, que perdeu esse Oscar em 1950, então vai ficar tudo lindo. Beijo, tchau. Vamos torcer pra não ter nenhuma rainha concorrendo com ela nesse ano aí, né, Vamos ver o que vem por aí. Ele também escreveu sobre outro ponto complicado do Oscar, que foi a vitória de Green Book. Que aliás tem o dedo do Spielberg ali, a DreamWorks participa da produção do Green Book, pra deixar ainda a coisa um pouquinho mais complexa. Olha aí, olha que coisa. Detesto o filme, acho que ele é racista e super antiquado para os nossos tempos, mas também não gostaria que o Oscar fosse dado a Roma.
Roma foi um filme que não foi visível na maioria dos cinemas do mundo, e afinal essa é a festa da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Sem contar que a Netflix obviamente não se importava com o cinema, eles só queriam usar o Oscar como uma forma de promover sua marca. E a forma que a Netflix enxerga o cinema também é bastante equivocada. As exibições de Roma mais pareciam eventos, não passaram em diversos lugares e foi antidemocrático com o público. Além disso, considero todo esse sistema da Netflix uma privatização da arte. Só podemos ver seus filmes em sua plataforma e nenhum outro lugar. O público deve se adaptar para ter que ver os filmes da Netflix. Cadê os outros esquemas de exibição? Como DVD, VOD, cinema, exibição em canal por assinatura, tudo isso foi suplantado. O streaming é o futuro, mas Netflix não pode chegar dando as cartas e privilegiando seu modo de negócio em detrimento dos outros. Todas essas questões deveriam ser discutidas e melhoradas para assim conseguir ter uma convivência pacífica entre o cinema e o streaming. Sempre que a Netflix privilegiar esse atual sistema de exibição dela, nunca vou ficar do seu lado, porque ainda acho que tudo isso precisa ser revisto. Ele tocou num ponto que a gente não tinha tocado, que é interessante. Filme da Netflix só na Netflix, né? Não dá pra ver em DVD, não dá pra ver em VOD. Sim. VOD, o Netflix não deixa de ser um VOD, não né? deixa de ser. Assim como o filme da HBO não passa nos outros canais. Eu só vou então, discordar cada um tem o dele seu. quando ele fala de privatização da arte, porque o cinema é privado, desculpa aí. Aí pra assistir o filme, você teoricamente você tem que ir na sala, pagar o ingresso, você tem que comprar o DVD, você tem que alugar o DVD, não existe mais, mas era isso, então... A não ser que você baixe o filme e assista de graça. Aí você não tem relação comercial, mas no geral tem. Então sempre foi assim. E quem baixa os da Netflix também, né? Sim. Que a Netflix o acesso é tão mais fácil que muita gente não baixa. Pelo menos eu não costumo ver no dia a dia pessoas baixando filmes da Netflix. Hoje em dia, É fácil né? ver, mas tem também quem baixa filme baixa da Netflix. E sem querer defender a Netflix, até porque a gente não ganha para isso. Se Pelo quiser, contrário. Netflix, estamos aqui sempre para negociar. Mas a questão é a seguinte, assim, termina que o preço que você paga por um filme da Netflix é muito mais barato do que qualquer outro tipo de relação que você tenha. Não só Netflix, se você assina o Amazon Prime, se você assina a Claro Video, tal, não sei o que, você paga mais barato. Porque a proporção, tem o valor é um baratíssimo. valor que é mensal, que é equivalente a um ingresso de cinema. Então, e você tem lá, por Tá aí mês. o sucesso dos VODs, né? Exatamente, assim. E assim, eu sempre vou ser favorável para ver filme no cinema. Eu acho que a experiência é totalmente diferente. Acho que cresce muito. O próprio Roma é um filme que cresce enormemente você vendo no cinema. Porém, eu acho que a gente tem que ficar aberto às outras coisas. Eu acho que não dá pra... Mas eu acho que o Caio aí falou com essa dos cinemas, a gente tem que levar em consideração o quanto os cinemas não quiseram exibir Roma, porque nos outros países tiveram várias exibições. Eu vi muitas sessões no Uruguai, na Argentina, no México, até porque era de lá, na Europa, quer dizer, foi uma questão política também que os exibidores no Brasil não quiseram passar o filme porque tem seus senões contra a Netflix. Então também tem isso. O filme não foi para os cinemas em todas as cidades porque os cinemas não quiseram exibir o filme também. Eu acho que por o interesse todo da Netflix, e aí concordo que sim, a Netflix queria realmente impor a sua vontade para ganhar um Oscar, com uma questão mercadológica. Mas isso aí, qual estúdio não quer, né? E por isso a Netflix estava aberta a passar Roma nos cinemas, mas os cinemas não quiseram. O direito deles, eles passam os filmes que eles quiserem. Mas aí tem também Sim, coisa. A Netflix queria só um pouquinho. Não queria fazer um lançamento. Não é um lançamento igual aos outros. Sem dúvida. Acho que tem... Mas é um filme que aí nós vamos voltar pra questão. Tem um filme prós e contras fala ali. de mexicano em branco e preto, Isso. não é passar em todos os cinemas, né? Assim, não ia ser um filme que nem o da Marvel, né? Não seria, mas eu falo assim, não era um tipo de lançamento nem para filme de arte, vamos dizer assim, esse circuito de arte. Eram realmente sessões especiais. Então, mas foi assim porque os exibidores não quiseram, nos outros países não foi assim. Não, eu Nos sei. outros países passou como um filme art house, passaria, sei lá, no Reserva, no Espaço Itaú. Tudo bem. Nos países foi assim, o Brasil que não... Os exibidores aqui não deixaram que isso acontecesse. Algo mais. E aí? Temos o comentário do Lucas Bonini. Ele fala o seguinte: achei engraçado o Oscar premiar num minuto o Spike Lee com o roteiro e no outro o Green Book com outro roteiro, e ambos não poderiam ser mais contrastantes. Enfim, achei a festa bem rápida e apesar de um monte de prêmio horrendo, valeu a pena por Olivia Colman,
os prêmios do Pantera Negra, a alegria do Richard E. Grant ao ver a Barbara Streisand. Gostei bastante do episódio, das ponderações de 4, principalmente do Chico, que estava ótimo na cobertura da CBN também. Tá vendo? Muito obrigado. Ouvinte da CBN, Chico Filho, mano. Nara Jesuíno, gostei do comentário da Nara. Olha, primeiramente gostaria de dizer que descobri o podcast no fim de semana retrasado e que presente massa de aniversário que eu ganhei. Parabéns, Nara. Parabéns pra gente, né? Aniversário dela, né? Parabéns pra aniversário Nara. dela, mas a gente ganha. A Nara faz aniversário e a Varanda ganha um ouvinte, olha que legal. Viciei num nível que semana passada nem cheguei a vir aqui, de tão focada que estava em ouvir todos os podcasts antes do Oscar. Ela colocou um PS. Como faz para adquirir a carteirinha de varandeira? Já tem, já ganhou, Já tá né? carimpada essa cadeirinha aí. Adorei o episódio, concordo com os comentários sobre a cerimônia. Também fiquei na minha hashtag Perfect Illusion até o fim, principalmente depois da Olivia Colman, mas tristemente fomos trollados na categoria de melhor filme. Porém, sigo animada para o ano que vem, não desmerecendo os filmes desse ano, mas gostei bem mais da seleção do ano passado, por exemplo. Tenho muito essa sensação de que em um ano o Oscar é foda e no seguinte é só ok. Vocês Tomara. também acham isso? Tomara. Eu nunca tive essa estatística, assim. Não sei. Vamos guardar. Eu acho que o Oscar tenta compensar. Eu noto um pouco isso. Quando acho é que- uma edição muito polêmica, que deu muita treta, na seguinte eles jogam mais pra crítica. Eu acho que tem momentos em que é mais interessante ser moderno, em momentos que é mais interessante ser tradicional pro Oscar. E o mundo tá diferente. Eu acho que às vezes acontece. Perdidos na Noite ganhou o melhor filme. Né? Tipo, se você pensar em Oscar, Perdidos na Noite é um filme Surpreendente, né? absolutamente fora da casinha. Um outro Mas- prêmio que me surpreendeu foi Onde os Fracos Não Têm Vez. Eu não tava acreditando. Até a hora da premiação eu achava que não ganharia. É um filme que muita gente reclamou que não teria final aberto. Fora do padrão, né? Fora do E padrão. outra coisa, agora aproveitando o momento cantinho do ouvinte também, que aconteceu essa semana, que as pessoas começaram a comparar a vitória de Green Book com a vitória de outros filmes de dramas mais melodramas mesmo, assim, como Green Book é ótimo, né? Como Gente Como a Gente, como Laço de Ternura, como Kramer vs Kramer. Green Book perde feio de quilômetros para todos esses filmes, que eles não são filmes que ficam se vendendo, pagando de querer dar parecer sobre alguma coisa. São filmes muito melhor dirigidos e mais bem construídos, e só isso. Mas que eu essa tenho a dizer. discussão sobre Green Book, Chico, vai longe, viu? Até lá no Twitter, o nosso querido Carlos Lira tava indignado ali com os nossos comentários, dizendo que ele gostou muito do Green Book. Eu vi, teve uma que discussão. achou que não tem nada disso, que não é um filme sobre racismo e tudo mais. Tudo bem, cada um com a sua opinião, mas eu acho que Recebemos também um e-mail do já começando Jorge Rodrigo também. também nessa defendendo linha, Green Book, defendendo o sim. Green Book, o que ele fala? Não li esse e-mail. Eu precisaria ler. Que o Mas livro ele diz em mandou linhas um e-mail gerais, bem bem- grande. Galera, vocês são demais. Espero cada semana seus o programa. As críticas de vocês são sempre pertinentes. Porém, Mas Já escrevi sobre Green Book defendendo o filme, talvez seja o único, estou aqui novamente para fazê-lo. Meu preferido, Roma, era imbatível, a prima máxima. Agora entendo Green Book na forma e na concepção. E aí ele continua falando bastante do filme. o Vamos que depois responder lá eu pra vi ele. muito em linhas gerais, assim, não só no comentário do Carlos Lira, mas de outras pessoas, é essa separação entre o que o Green Book é como a narrativa, como construção de uma história de amizade, e o que ele carrega de problemas na questão racial, da discussão racial, e que o filme não seria, em tese, um filme que poderia ser visto em grande parte como um filme sobre questão racial, e sim sobre uma história de amizade. E quando a gente joga a questão racial pro primeiro plano, ao falar sobre Green Book, a gente está Desvalorizando a questão da amizade. desvirtuando a conversa sobre Green Book pro lado que a gente quer. o que o filme pretende, é isso, né? Então, é porque aí eu acho que cada um tá vendo de um jeito mesmo, Chico, porque É. já no título do filme, Green Book, que é a questão racial mais forte do que você... É o livro Gente, verde. Green onde os Book era o negros não livro, podiam ir, né? eles podiam Era o ir. livro com guia de Exato. lugares onde os negros podiam se Frequentaram, hospedar, não. frequentar. Como eles e tudo mais. deveriam, né, dirigir e tal. E o filme é todo é, pontuado por essa Não, questão. o que Eles eu- estão fazendo uma viagem pelo sul dos Estados Unidos, tem Exato. várias situações de racismo que o personagem negro não, enfrenta. Então, não dá também... Eu entendo querer priorizar um aspecto ou outro do filme, até pra quem gostou do filme e quer defendê-lo, quer levá-lo junto. Gente, pode de mão tudo, dada. pode tudo, mas a gente não Ninguém concorda. solta a mão do Green Book, mas
não dá também pra desconsiderar uma questão que tá no título do filme, Não, tá na trama como um todo. mesmo- Não dá pra desconsiderar, Mesmo né, que gente? fosse um assunto pequeno no filme, que é, pelo que eu entendi, o que as pessoas estão defendendo, que é um assunto menor no filme, mesmo que fosse um assunto menor, não dá pra você ter a mesma postura em relação a esse assunto como você teria, sei lá, nos anos 80 ou nos anos 90. Por que não? Porque passou, gente. Porque acabou isso. Porque a gente tá numa outra fase do game, entendeu? A gente tá numa fase em que finalmente os cineastas negros, a população negra está se vendo representada no cinema, os cineastas negros estão conseguindo cada vez mais espaço, trazendo esses temas à tona. A gente teve o primeiro grande filme que eu falo assim em termos de alcance, sobre escravidão nos Estados Unidos, foi 12 anos de escravidão, que faz o quê? 5 anos? Não existia esse filme, não existia filme sobre escravidão. A gente levantou essa coisa aqui. O anterior foi o Amistade, que mesmo assim... Não, exatamente. E qual foi o outro? Não tem. Não existe. Aí o povo fala, Django Livre. Django Livre não, né, gente? Por favor. Então, é uma coisa que não existia, assim. Agora você tem numa quantidade boa os assuntos sendo trazidos à tona, com, sabe, leituras muito profundas dessa situação. Aí tudo bem. Aí você, o Green Book não quer ser profundo. Não quer ser profundo porque é raso. Desculpa. Não é porque simplesmente porque ele escolheu ser raso. E hoje escolher ser raso, tratando-se desse assunto, é pouco, errado. né? É pouco. E não tem Você deu como, a cara a Chico. tapa, então toma exato, tapa. eu concordo, é isso, não tem como fugir. Se você tocou no assunto, você tá abrindo a possibilidade de que discutamos o assunto. Exato. Porque é isso, é a vida, desculpa. Aceita que dói menos. Por exemplo, Exato. Vai fazer filme do Coelhinho. Inception é um thriller, mas é um thriller sobre os sonhos. Se eu quiser falar de sonho, Ai, que da delícia, maneira se eu como quiser falar de Inception sonho. fala, eu vou poder falar, porque é um tema que ele trouxe. Quem é você pra virar pra mim e falar que eu não posso falar sobre a maneira como Inception aborda os sonhos, porque é um filme que quer ser um thriller? Desculpa, amigo, eu posso. Né? O espectador tem essa possibilidade de encarar os temas que os filmes trazem da maneira como eles bem entendem, né? Isso. Eu É acho. isso. Pô, começando a trovoar logo agora que a gente vai embora daqui a pouco. Então vamos então finalizar o programa. Até semana que vem. Tchau, Tchau. Tchau.